Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, não dava para fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vocês já conhecem, né? Mas vou começar te apresentando ele, que tá precisando de uma vitamina C nesse organismo, porque eu nunca vi uma gripe atrás da outra. Misericórdia, Gabriel Gomes. Eu tava tentando lembrar hoje de manhã quantos episódios eu já gravei exatamente nesse estado. Pelo menos uns 60%. É melhor contar Sei. o que tu gravou bom. Mas isso de certa forma é bom, porque tipo, o convidado vem e ele sai com um legado. Eu deixo algo pra ele. Pode ser um vírus, pode. Mas... Não faça isso. Mas ele sai As pessoas que ainda não vieram aqui vão assistir verdade. isso e vão falar, não quero não, porque eu não quero esse legado. Que para o próximo eu vou Pelo estar amor 100%. De Deus. No seu próximo aniversário eu vou te dar um kit gripe. Nasalada, em nome de Jesus vai passar. Tomou vacina? Tomei vacina. Tá precisando tomar outra dose então, né? Tô precisando, ainda não tomei todas as minhas doses. Vamos pra cima. Mais um episódio. Esse episódio também que a gente já tava tentando. Esperando. Aliás, inclusive, muito obrigada, Daniel, pela indicação. Daniel Gabriel e Lucas. Gabriel também. Gabriel. Pô, agora eu vou esquecer o sobrenome do menino. É Gabriel Marques, eu acho. Falha falta que gravíssima. Me passou o contato do Matheus. Muito obrigada por ter falado o convidado antes, Gabriel. Palmas. Tá de parabéns. Mas eu já falei pra ela. Tudo bem que vai estar... Na mente dela, na mente dela acontece, ninguém sabe. A gente posta, mas ninguém sabe. A gente posta o story, mas a pessoa posta um vídeo antes, ela falando que tá indo. Mas ninguém sabe. Tudo bem. Mas a gente tem que deixar a surpresa até o último momento. Vamos pra cima. E ele, que todos os dias perde uma batalha contra o couro cabeludo. Nosso calvo favorito, Paulo Otávio Rodrigues. Eu sou calvo? Qual é, Gabriel? Tira esse boné. Ninguém sabe. Pô, tá disso aí. A luta é grande. Não, o que é editar o podcast vendo a coroinha do Paulo aqui? Parecendo, brilhando. Aliás, a gente tá pedindo, por favor, aí patrocínio de duas coisas: farmácias e minoxidil. Por favor, minoxidil, patrocina a gente. Farmácias também. Esses homens precisam, esses varões precisam. Antialérgicos. O meu tá caindo, ela fica subindo essa sobrancelha dela. Ué, gente. Caraca, mano. Tem o pelo de sombra, que é um pouquinho. Mas é isso, galera. Fala aí como é que vocês estão. Vou ficar assim agora. Vamos pra mais um episódio. Eu não me lembro de ter editado um episódio com você sem boné, assim, tão de costas. Porque sem boné, assim, ou sem touca. Mas esse foi muito específico. A câmera parece que tava pegando aqui, ó. Você pode ir pro judaísmo e começar a usar aqui pra aquele negócio aqui. Eu acho que combina. Pronto, vai virar. Bom, vamos chamar o convidado? Não, antes disso, pessoal que tá assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, porque eu tô vendo que tem gente que tá assistindo e não tá se inscrevendo no canal. Isso é muito importante pro YouTube saber que o Pod Crente é maneiro, é legal e vai indicar pra mais pessoas, hein? Por favor, agora sim, podemos chamar um convidado. Podemos. Que estávamos esperando há um tempo. Quem é ele? Muito tempo. Antes quando a gente começou a trazer convidado, a gente já estava falando dele. Então, ele é pastor. Ele é pastor. Pastor de jovens. Ele é músico, soube que ele toca até o ukulele. Mais um músico? Só vem música. Esse é o episódio de música, quase o episódio do Morada lá, só vem música aqui. Também soube que ele dá aula de música. Meu Deus do céu. E soube que ele é tipo assim, como é que fala? Pivô no vôlei, que joga em todas as áreas, na igreja, que já cuidou da comunicação, já cuidou do louvor, cuida dos jovens. Tem uma lista gigante. Só coisa leve. Só coisa simples. Tranquilão, dorme todos os dias. Acho que não é pivô, não, é líbero. Eu não sei, não assisto esporte, mas em algum momento da minha vida eu vi essa palavra, pivô. Ela fugia da educação.
Fugia mesmo. Tava sempre passando mal. Vamos chamar ele, pastor Matheus Rodrigues. Seja bem-vindo. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Pra mim é um privilégio poder estar aqui, é uma honra estar presente aqui no podcast. Fala, galera que tá nos assistindo, sejam bem-vindos a esse episódio. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e quem nunca foi 1001 utilidades, né, gente? Pois é. A gente tem que jogar em todas as posições, é a vida. Especialmente na igreja, né? Exatamente. A gente tá aí pra poder servir, fazer o nome de Jesus conhecido, independente da área. Por isso que eu falo, ontem eu tava lá na igreja e eu tô falando, Tava cara... ontem, Gabriel. E essa, pô, essa geração nova de adolescente, cara, tem tudo na mão já. É isso aí. E Tá tipo velho, assim, hein? Nunca Tá tiveram. velho, hein? Nunca que tiveram. Assim, essa geração, como se ele já fosse muito distante, sabe? Tá que nem pô, meu mano, pai, tipo assim, tudo leve, tudo tranquilo, ar-condicionadozinho, cadeirinha pronta. Nunca que tiveram que varrer um Nutella. templo. Nunca tiveram que bater Ela- martelo de na LED. mão, Ô, Paulo. doidão. Bater prego. Nunca tiveram. Gabriel, tu batia prego, Gabriel. Eu batia, tá? Nunca tiveram que fazer nada disso. Depois eu vou deixar a palavra com o Paulo pra contar a Nunca tiveram história. que vender quentinha. Vender. Não, vender Quentinha. quentinha, Pô, Vender. entregar folhetinho nessa igreja, pô. Pô, pelo amor de Deus. Levantar a verba pros acampamentos. Isso aí. Eu sou de uma época que você convidava outra igreja através de carta. É. Nós Eu também. enviávamos Ah, isso carta aí eu para as nunca igrejas vi, para não. convidar Era elas carta. para congresso, para festividade, enfim. Festividade. Você não podia ir se você não recebesse essa carta. isso Você aí. passava pelos Exato. pastores. Sim, exatamente. Caraca. Olha aí. como Eu é sou da foi época que mudar. pedia Tinha carta pra carimbo sair da ainda, igreja. tipo assim, é oficial essa carta. Caraca. Tinha um carimbo, é. Gente, realmente, essa Vos galera... convido para estar no nosso Linguagem formal, absolutamente formal. Eu, pastor fulano de tal. A igreja fulano de tal. Eu tinha 15 anos, a juventude já tinha 50º aniversário da É isso aí. Rocha Eterna. É isso aí. Era isso. Realmente, cara. Mas e aí, você é pastor há quanto tempo? Desde criança, desde adolescente? Como é que Não. foi? Como é que rolou? Então, eu estou no Ministério Pastoral desde que eu fui ordenado, vai fazer 4 anos agora em julho. Caramba. Eu fui ordenado em julho de 2019, vai fazer agora 4 anos. E pra mim, assim, sempre foi algo que eu nunca me imaginei, né? Eu sou filho de pastores, né? Então já cresci numa família pastoral. Então, por conhecer os bastidores do ministério, saber de fato, né, o que acontece, nunca foi algo que eu quis, pelo contrário, né? Era algo que eu sempre corri. E tinha um ditado, né, vocês já viram, filho de peixe, peixinho é. Aham. E na igreja tem aquele ditado, filho de pastor, pastorzinho é. E eu não gostava Já disso. te olham como futuro pastor da É. igreja, né? Exatamente. Não o futuro pastor da igreja, mas como futuro pastor, Aham. né? Como se desse sequência, né, ao legado, enfim. Então foi algo que eu nunca almejei, eu corria, pelo contrário, né? Mas depois de determinado tempo, né, o Espírito Santo foi falando, e aí foi no final de 2015, entre 2015 e 2016, que realmente, né, eu senti o chamado pastoral. Não sei se a gente vai falar, ou já falo À direto. vontade, pode ir falando. Então, assim, nunca foi algo que eu almejei, né? O Ministério Pastoral. Eu sempre fui músico, então desde criancinha eu sempre fui ativo no Ministério de Louvor da igreja, né? Comecei, acho que, a tocar na igreja com 8 para 9 anos, então, assim, bem novinho. Então foi algo que já era mais a minha área. E por saber, né, tudo isso que acontece no Ministério nunca foi algo que eu almejei. Isso tem algo que o filho de pastor, ele é cobrado. Sim. Então sempre me vi muito cobrado, né? Uma responsabilidade e uma cobrança que eu mesmo não escolhi pra mim, né? Então assim, foi algo assim que depois eu fui vencendo também, né? Mas essa cobrança foi gerando algumas coisas em mim e eu sempre fui muito temente a Deus, mas nunca quis seguir na parte de ministério, pra falar a verdade. Então até eu ir pro seminário, mesmo eu sendo filho do pastor, eu nunca tinha pregado assim na igreja. Não era algo que eu almejava. Mas sempre fui muito ativo no Ministério de Louvor. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sempre fui muito cobrado. Isso foi gerando uma timidez muito grande em mim, né? E depois eu fui entender que era o temor dos homens. Depois eu fui entender que eu tinha algumas raízes de orfandade ainda também, né? Por conta disso. Então eu sempre fui muito tímido. Na escola, apresentar trabalho, tremia. E era aquele desespero, Caraca. assim. Se eu pegasse uma folha de papel... Tremia, fazia barulho, saía som, Pegava voo. saía som. Mas, enfim, fui na adolescência, aí eu queria seguir a carreira de engenheiro, e aí na época do meu ensino médio eu fiz PAITEC, né, fiz o concurso, passei, fiz o técnico,
E eu queria seguir essa parte de carreira de engenharia mesmo, que foi algo que eu sempre gostei. Sempre gostei muito de obra. Então, assim, eu queria fazer engenharia civil. Ele trabalha na obra do Senhor. Caraca, eu pensei que você ia Hoje fazer eu essa trabalho na obra piada. do Senhor. Eu pensei agora. Ele tem esse Ele papel é aqui, o tio tá? do pavê pra comer. Por isso tá caindo o cabelo. Muito bom. E aí foi quando... Mas eu, graças a Deus, assim, eu realmente entreguei minha vida pra Jesus, eu tinha 10 anos. Então, quando eu me batizei, com 10 anos, eu sempre tive muito temor a Deus. Mesmo novo, assim. Não foi uma decisão momentânea, na emoção. Foi de fato eu entregando minha vida pra Jesus. Falei assim, Jesus, eu quero fazer quero viver o que o Senhor tem pra mim. A minha vida é sua agora. Então, mesmo eu sendo tímido, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus e sempre tive isso em mente. Eu quero viver o que Deus tem pra mim. Então, né, durante a minha adolescência ali, eu fui recebendo muitas palavras de Deus a respeito, né, do ministério. Mas como não era algo que eu queria, eu tipo Ignorava. tampava os ouvidos, sabe? Eu recebia, mas não acreditava ou não me movia por aquilo. Até que no final de 2014, assim, eu tava no 3º ano do ensino médio, tava me preparando pra fazer o Enem, pra entrar, pra fazer o vestibular. Deus começou a falar mais fortemente ao meu coração. Eu tenho algo diferente pra você. Só que ao mesmo tempo, não era algo que eu almejava. Eu sempre fui músico, né? E aí quando foi nessa virada, eu terminei. Cheguei a passar na faculdade de engenharia, mas não fui pra faculdade. Na época, tivemos algumas portas fechadas, porque, por exemplo, eu era menor de idade ainda. Então, pra fazer Caraca. matrícula, precisava dos meus pais, enfim, toda aquela documentação deles. Meus pais estavam viajando, então, tipo assim, perdia o tempo de matrícula. E aí, eu entendi que Deus estava movendo algumas coisas, né? E eu sempre orando a Deus, é isso mesmo que o Senhor tem pra mim? Até que Deus me deu uma direção de ir pro CTMDT, que é em Belo Horizonte, né? Que era o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, era da Lagoinha, né? Que foi a Ana Paula Valadão que fundou. E aí eu fui pra lá, loucura de adoração. Foi essa direção que Então Deus me sempre deu. foi já com a ideia de pastor na cabeça, né? Não. Era assim, não, eu vou por causa do ministério de louvor, eu vou por conta da adoração e tal. Ministério pastoral, esquece. Nunca se passou na minha cabeça, mas como eu sempre fui temente a Deus, eu fui obedecendo a Deus. E hoje eu falo assim que Deus usou a música como uma isca para me chamar para o ministério pastoral. Porque se fosse talvez direto, provavelmente eu poderia ter resistido, sabe? Então eu sempre gostei muito de música, muito ativo no ministério de louvor, enfim, desde criança. Então eu fui para lá para estudar louvor e adoração. Quando eu cheguei lá, o louvor e adoração era tipo 10, 20% do curso. Caraca. Caramba. Entendeu? Sério, cara? É. O Mas restante por que era o foco? teologia e caráter. Caraca, Trabalhando vida que com Deus. maneiro. Quanto Trabalhando tempo vida... de curso? Então, eu fui para ficar 2 anos. Né? O período, quando eu me inscrevi, eu fui para ficar 2 anos. Só que no ano da minha turma, eles fizeram 1 ano. Fizeram carga horária de 2 anos em 1 ano. Então foi muito intenso, assim. Era o dia inteiro, de fato, era integral. Final de semana, com estágio nas igrejas. E aí a gente morava lá dentro do seminário. Então eu fui para lá para louvor e adoração. E Deus começou a trabalhar muito essa questão de caráter mesmo, vida com Deus. E algo que foi muito positivo para mim lá foi que lá eu era só mais um. Tinham vários filhos de pastores. sim. Aqui. Então aquela cobrança, aquele peso de eu ser o Mateus, filho do pastor, lá eu não existia, eu era só mais um. Então isso para mim já me ajudou a vencer muitas áreas da minha vida que aqui eu tinha essa dificuldade. Até que no meio do ano, no retiro de paternidade, eu tive um encontro com Deus. Foi assim, algo que, de fato, eu tive um encontro com a paternidade de Deus. E aí eu me vi como filho. Mesmo eu tendo sido criado na igreja, mesmo sendo filho de pastores, a minha identidade ainda não estava firmada em Deus, como filho de Deus. Mesmo tendo Jesus no meu coração, eu ainda tinha muitas raízes de orfandade. E aí lá eu tive um encontro com Deus de paternidade, eu recebi de fato o amor de Deus Pai. E aí eu fui ver que antes de eu ser filho de pastor, eu era filho de Deus. E a minha identidade não estava no que as pessoas pensavam sobre mim, a minha identidade não estava em quem eu era filho terreno, a minha identidade não estava naquilo que eu fazia, eu deixava de fazer, nos meus erros, nos meus acertos. A minha identidade estava em Deus. E aí isso tirou um peso das minhas costas. E aí a partir daquele momento, foi como se umas escamas tivessem caído dos meus olhos. É como o apóstolo Paulo. Aí eu falei assim, fui lembrando de todas as palavras proféticas que eu tinha recebido desde a minha infância.
Eu falei assim, cara, eu nasci pra isso. Essa é a minha vida. Tentei fugir, mas nunca vou sentir esse senso de pertencimento, propósito se eu fizer outra coisa. E aí foi quando eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Aí lembrei de todas as palavras. Mesmo eu sendo muito tímido, mesmo eu não tendo capacidade assim de falar em público, um missionário uma vez, eu tinha por volta de 10 anos, ele falou assim, ó, Deus vai te usar como voz nessa geração. Eu era muito tímido, eu era pequenininho, magrinho, raquítico, né? Sempre fui muito baixinho. E aí ele falou assim, ó, Deus vai te dar. Eu vejo você, Deus usando a sua voz para alcançar multidões, para tocar corações. E na meu entendimento eu falei assim, poxa, Tá usando é a no voz, é pra louvor. cantar. Tocar, né? né? Eu não vou, talvez trabalhar nessa parte assim. Mas foi algo muito direcionado ao ministério pastoral, aquela palavra. E eu recebi, mas me esqueci. E aí eu fui lembrando de todas as palavras. Eu falei assim, cara, é isso, nasci pra isso. E aí eu fui lembrando do meu comportamento, da minha liderança com as pessoas, do meu cuidado com as pessoas. Né? E eu fui lembrando e a própria igreja, né? É muito interessante isso. A própria igreja já via isso em mim, sem eu ver, sabe? Então as pessoas comentavam, as pessoas falavam, mas como não era algo que eu almejava, não é isso não. Enfim. E aí, então foi como se umas escamas tivessem caído dos meus olhos. Eu falei assim, é isso. E aí depois que eu me formei lá, e eu tive a ajuda da minha pastora, eu tive uma pastora lá no seminário também que me ajudou bastante, que é a Monara, um abraço, ela tá em Moçambique, um abraço pra você, ela tá como missionária lá no Moçambique. E aí depois que eu tive essa direção de Deus, quando eu terminei no seminário, eu fui fazer o bacharelado em teologia. E aí eu fiz o bacharelado em teologia. Mas foi lá mesmo? Então, eu fiz pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Mas como eu tinha feito seminário, naquela época você conseguia aproveitar matérias do seminário, né, na faculdade. Então eu consegui diminuir algumas matérias. Eu fiz uma convalidação, né? Eu eliminei as matérias e então eu fazia semipresencial. Então eu vinha pra cá, tinha uns trabalhos pra fazer e de tempos em tempos eu ia pra lá pra Belo Horizonte e fazia as aulas presenciais, depois voltava. E quando você voltou, você já voltou, assim, você pastor, e aí você falou com seu pai, como é que foi o processo até você ser consagrado a pastor? Então, quando eu falei assim, quando eu voltei do seminário, né, eu falei assim, pai, Deus me chamou pro ministério pastoral, é isso. E meu pai, Deve mesmo ter sendo ficado pastor, felizão, né? Imagina. não, mas Orgulhoso, isso que é o meu curioso. garoto. Mesmo ele sendo pastor, não é algo que, tipo assim, ele me incentivava. Caramba, Ele não sério? me incentivava, assim, porque ele sempre acreditou que teria que ser algo que partisse de mim, sabe? Pô, Não tem isso é influência bom, né? dele. Sim, Pô. então não tinha essa Não cobrança tinha da uma parte pressão, dele. Você é meu filho, você tem que seguir no ministério, você tem que seguir na vida com a igreja. Não. Pelo contrário, meu pai me incentivava a fazer os concursos, meu pai me incentivava na faculdade de engenharia. Então, a parte de ministério, né, foi uma surpresa para minha família também. Né? E quem me conhecia, assim, o Matheus, lidando com pessoas, o Matheus pregando para centenas de pessoas, não é possível. Né? E realmente acredito naquilo, que Deus capacita quem ele escolhe. Porque eu sou uma prova disso, eu era o improvável. Quem me conheceu antes de eu ir pro seminário, né, eu não conseguia fazer amizades, eu não tinha essa facilidade de fazer amizades porque eu sempre fui muito tímido, né? Mas eu fui entendendo depois que toda essa minha timidez, essa minha trava, era fruto da minha orfandade, né? Porque eu não tinha essa segurança de quem eu era em Deus. A partir do momento que eu me descobri como filho, eu quebrei essas inseguranças e eu praticamente sou o novo Mateus. Eu fui pro seminário Mateus, voltei completamente diferente, não pelo seminário em si, mas por tudo aquilo que Deus trabalhou na minha vida nessa estação, sabe? E aí quando eu voltei, o pai falou assim, você tem certeza? É isso mesmo? Eu falei assim, não, pai, tenho certeza. E aí foi então, ele ficou muito feliz, é claro. E aí depois eu fiz a faculdade, nesse tempo que eu tava fazendo semipresencial, né, eu ajudei a minha irmã também a montar a empresa dela, de brownies, que ela tem hoje. Né? Então assim, a gente tava fazendo a faculdade, trabalhando e seguindo a vida. E aí quando foi, em 2018 eu concluí, e aí teve todo o processo, né, na Igreja Batista, tem todo o processo de concílio, né, de você, né, fazer as coisas, todo o preparo, né, como se fosse uma sabatina. Então a gente marcou o concílio com os pastores aqui da região, enfim, e o meu conselho, assim, foi algo que foi muito emocionante, tá? Porque eu falei assim, os pastores, eu tava com 22 anos, né, ia fazer 22 anos, tava com 21 na época, então assim, menino novo,
Aham. Filho de pastor, eu falei assim, pô, os caras vão tirar meu couro na entrevista, né? Porque é uma sabatina mesmo, assim, né? Pra você ver se você tem convicção do seu chamado, se você tem convicção realmente do ministério. E também fazem perguntas teológicas para poder saber se de fato você tem preparo. E tá pra alinhado isso. com a visão Isso. Da Batista. também. Exatamente, né? Pra não correr o risco de colocar alguém, se dar um título, uma responsabilidade de alguém que não está preparado. Então, o meu concílio, né? Tiveram vários pastores, né? Tivemos, eu acho que em torno de uns 30, 40 pastores presentes. E eu respondi aproximadamente 100 perguntas. Caramba. Ah, imagina o Mateus tímido. Não, mas Respondendo mas isso. aí eu já tinha vencido Não, a minha então, timidez. imagina se fosse Exatamente. o Mateus tímido. E era assim, sabatina. Eu de pé, só com a Bíblia na mão. Caramba. Não podia ficar pesquisando, era a Bíblia. E todo mundo ali me olhando e esperando as perguntas. Mas assim, graças a Deus, eu tinha me preparado bastante. Mano, imagina. Modesta Cara, parte, gente, eu não fazia ideia de modesta que era parte, assim. eu mandei muito bem. E assim, a galera me agradeceu depois. E assim, foi mais ou menos umas 2 horas, assim, respondendo perguntas. Isso. É. Em pé. Em pé, só com a Bíblia na mão. Mano, E eu bebendo água assim, ó. Gente. E a pergunta que é E o a pai galera- de Jesus, Não, vai falar Jopo. E a galera da reclama de fazer Enem, olha só isso. Caraca. E aí, assim, graças a Deus, assim, né, eu consegui responder as perguntas com as referências bíblicas, né? Então, assim, esse dá base pra sua resposta. Então vai zerar o jogo, hein? É, zerou o quê? Você já faz um tempo já, gente. Depois que eu comecei a pastorear a juventude, meu neurônio já... Brincadeira. Mas... E aí foi assim, depois o pessoal me agradeceu, porque realmente assim, né? A gente defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita. E aí foi esse processo, aí depois de um tempo, no mês seguinte eu fui ordenado. E aí a gente tá nessa caminhada aí no ministério, já vai fazer 4 anos. Caraca. Você falou muito sobre. Uma das falas que você falou no início foi sobre. Eu fiquei pensando sobre isso. Sobre a pressão de ser filho de pastor. Eu já conheci alguns e conheço alguns. Conheço gente que ficou. Que como você tem um ministério que está bem sucedido, um ministério que está crescendo. E tem gente que não resistiu à pressão. E acabou saindo. Como que você enxerga esse desafio hoje? Porque é uma parada que a gente não para pra pensar, né? O quanto praticamente todo pastor tem um filho. Então a quantidade de filhos de pastores, eu acompanho muito a história da Helena Tanuri, do que ela tem passado com a Clara, que é a filha dela, que acabou se desvinculando da igreja, Aham. foi por um outro caminho, e como ela fala da filha dela com amor, com busca, acreditando, amando a filha dela como ela ama os outros filhos que estão na igreja, que fazem parte de um ministério. Mas o que você falaria para esses filhos de pastores? E como é que você fez para meio que fugir ou se desvincular dessa pressão? Então, para esses filhos de pastores que não se encontram na igreja hoje, né, o que eu tenho para dizer é que o Espírito Santo possa convencer. Sabe? A gente não convence ninguém do pecado. É o Espírito Santo quem convence. E eu quero te dizer que se você tem traumas ou se você foi machucado pela igreja, não generalize. Mas abra seu coração para você receber o amor de Jesus, para você receber a graça de Deus. Você não é o seu pecado, você não é o seu erro. E eu creio que o amor de Deus pode alcançar você, que está nos assistindo, pode alcançar você que uma vez se frustrou com a igreja. Porque assim, todos somos seres humanos e erramos, né? E a igreja às vezes também erra com as pessoas, né? Você pode ter se frustrado com pessoas que te julgaram, né? E isso te afastou da igreja, mas que você possa liberar o perdão, que você possa encontrar esse lugar, né? Não como religioso, mas esse lugar como filho amado de Deus, como filha amada de Deus. E é isso. Assim, eu acredito, a gente não pode generalizar todos os filhos de pastores. Eu não posso pegar todos e colocar numa caixinha e dizer é isso ou não é isso. Mas eu acredito que o que acontece é que, né, muitos pastores acabam deixando de lado a própria família por conta da igreja. E isso não é saudável. O nosso maior ministério é a nossa família, sabe? Mas devido a atividades, a correria, a responsabilidades, até mesmo o cuidar dos outros, pode ter feito com que alguns pastores deixassem de lado a própria família.
Às vezes ele nem percebe isso. Isso, e não é intencional. Sim. É algo que a rotina, a correria, quando viu, já ele tá se doando mais pelos outros do que pela própria casa. Eu acredito muito na importância do diálogo e da conversa. Sabe, eu acredito que o ministério pastoral, quando Deus chama o pastor, Deus chama a família também. Não no sentido da vida com a igreja, mas Deus sabe, se eu sou pastor, Deus sabe que o meu filho vai nascer numa família pastoral. Sabe? Então, se Deus está colocando meu filho numa família pastoral, é porque é propósito de Deus. Não acredito que Deus não faz nada por acaso. Deus trabalha com propósito. E eu acho que cabe dos pais, né, saberem lidar com isso, para que não haja essa cobrança, para blindar os filhos, né, e não colocarem sobre eles uma responsabilidade que não deles. Eles não escolheram. Por mais que eles fizessem parte de uma família pastoral, eles não escolheram nascer nessa família. Então tem que ter todo esse cuidado, essa atenção, essa proteção, para que eles possam crescer de uma maneira saudável e sem cobrança. Visto que, ou minimizar esse tipo de cobrança, né? Mas visto que existe uma cobrança, eu acredito que quando a gente tem uma maturidade, como filhos de pastores já, como a gente está numa fase da adolescência, eu vejo que a gente pode tomar dois tipos de viés, assim, duas decisões. Ou eu posso assumir a responsabilidade, ou eu não aguento e eu largo tudo e viro as costas para a igreja, para Jesus. No meu caso, eu decidi assumir a responsabilidade. Falei assim, Deus, se o Senhor me colocou aqui é porque o Senhor tem um propósito. Eu acredito muito que o chamado que o Senhor tem para a vida do meu pai, eu acredito muito que eu tenho que ajudá-lo, né? Eu tenho que ser o exemplo. E por muitas vezes, de assumir a responsabilidade, eu me autocobrava, né? Foi algo que, ao mesmo tempo, foi ruim para mim, mas foi algo que foi bom, que me manteve, né, nessa direção de não me desviar, sabe? Então, por eu ter sido... Quando eu entreguei, como eu falei, né, a minha vida para Jesus, com 10 anos, foi algo genuíno, então eu sempre tive muito temor a Deus. Então, assim, antes das responsabilidades de ministério, a cobrança pelos ministérios, eu sempre tive muito temor a Deus. Falei assim, Deus, eu sei que isso aqui é pecado e eu não quero fazer, sabe? Eu sei que até mesmo dentro da igreja eu tenho amigos fazendo coisas que eu sei que é pecado e eu não quero isso pra minha vida. E por muito tempo eu fui até meio que pré-julgado, poxa, o Mateus é santo, sabe? Mateus é porque eu não convivia com esse tipo de coisa. Né? Eu escolhi de fato ser separado, então eu não me envolvia mesmo, muitas das vezes querendo, que é normal da adolescência. Sim. Então, eu acho que o que garante mesmo é o temor a Deus, né? Eu acho que essa obediência a Deus, e isso não é só para filho de pastor, né? Para todo cristão. Né? Eu falo que antes de ser filho de pastor, nós somos filhos de Deus, então a responsabilidade ela é maior. Sabe? Não é porque eu tenho que... Não posso me desviar porque eu sou filho de pastor. Não. Eu não posso me desviar porque eu entendi que eu nasci de novo, eu sou filho de Deus e esse é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que foge de Jesus para mim não faz sentido. Esse pensamento, essa mentalidade tem que ser para todo cristão. Isso é uma das coisas que me destravou. Cara, eu me cobrava para eu ser filho de pastor, mas isso é muito pouco. Sabe? Eu sou filho de Deus, então a exigência... A exigência é muito maior. Sim. A responsabilidade é muito maior. Tem o próprio Deus vivo dentro de mim. Eu carrego a presença de Deus. Então, é muito além do terreno, sabe? Do pensamento terreno. Eu acredito que é você ter essa maturidade na fé e não deixar com que o que as pessoas falam, a sua identidade, ser movida por isso. Sabe? Por ser quem você é, ser filho de quem você é e também pelo aquilo que as pessoas falam, né? Então, a cobrança... para mim é secundário, porque o que a pessoa pensa sobre mim não importa. O que Deus pensa sobre mim é o que de fato importa. Vejo também você lidar com isso. Muita próxima a mim, tipo assim, próxima a mim, amigos e tal, que além da comparação, da cobrança, tem também a má comparação. Porque vamos supor, se a família pastoral ali tá meio fragilizada na questão do, quem você falou, esqueceu a família e tá vendo só pra igreja, o filho vai olhar assim, cara, como é que eu vou querer ser pastor ou estar na igreja se meu pai abandona minha mãe, me abandona e mete o pé. Sim. Tá ligado? Eu fico vendo, ou então às vezes vai numa igreja X e tal, vê
Chega o pastor, depois de muito tempo, chega a esposa com 2 filhinhos, tipo, você fica, cara, assim, caraca, não tá casando, tá ligado? Aí a criança acaba, acho que, nascendo, como é que eu vou querer ser pastor? É ter essa cobrança de, pô, você é filho do pastor, tem que ser certinho. Tipo assim, mano, e meu pai nem liga pra gente, tá ligado? Liga mais pros outros do que pra gente. Exatamente. Então, esse é um desafio, sabe, para nós como pastores, né? Que é cuidar de filhos de pastores. É justamente devido a esses Deve traumas, ser muito frágil, cara. a essas fragilidades. Sim. Exatamente, porque assim, a pessoa que deveria dar o exemplo para ele como homem, como pai, como sacerdote de uma casa, não foi. É porque às vezes a igreja, e tem pastores, pessoas, não só pastores, mas pessoas que conseguem fazer isso. A igreja vai conhecer uma versão daquela pessoa. O cara que Em convive casa, com real. ele em casa conhece todas as Exato. versões. Exatamente. Conhece? Pô, tem até uma piada, eu não me lembro da piada em si, mas que é tipo assim, pastor, deixa meu pai todo dia aqui na igreja, porque aqui na igreja ele é eu já muito bom vi. pra Tem cá. um corinho de fogo assim também. Ele é muito bom com a minha mãe, ele é muito isso aí, bom então deixa ele. comigo. Sim. Então, tipo assim, na igreja tem uma postura diferente, em casa é outra. E tem a questão também, vamos supor, aí quando é adolescente, pô, não vou falar que é de propósito ou não, mas tem tipo um sentimento de rebeldia. Vou fazer X coisas que Acho meus que é a amigos da estão fazendo, adolescência, né? porque já que não estão me notando, tipo assim, isso vai. Mas isso que você passou, dessa pressão das pessoas de acharem que porque você resolveu e sempre teve muita ciência de quem você era em Deus, escolher a santidade, escolher não pecar, escolher não estar em certos lugares. Eu vi uma vez a Helena Raquel falar sobre isso e, cara, me chamou muita atenção. Porque ela falou que a gente precisava parar de dar só atenção, e não parar de dar atenção, mas dar só atenção para testemunhos de pessoas que se converteram. E eu notei que, de fato, a igreja faz muito isso. A gente quer muito o pregador que fala que Foi no inferno 3 vezes. não, tipo assim, pô, eu levei 38 tiros, irmão. Eu matei 60 pessoas, eu fui traficante da Rocinha, do Vidigal, eu dominava. E aí, quando chega o cara, fala, não, eu vivi minha vida toda em santidade. Não, eu vivi minha vida toda buscando Deus. A gente quase que Nem tira comemora. a legitimidade desse cara, sabe? Como se ele não tivesse honra por ele ter a vida toda buscado a santidade. Uma vez eu vi um pastor falando exatamente sobre essa questão. Eu testemunho, Aham. assim, poxa, eu não tenho. Eu vi um pastor falando isso. Sim. Vai chegar e a pessoa vai, uau, que Sim. maravilha, Deus na vida dele. E realmente é um testemunho de obediência. Só que eu vi esse pastor. É muito mais difícil manter esse testemunho uma vida de santidade e obediência do que você passar no mundo, sabe assim, poxa, eu tive a vida, tive minhas experiências e eu encontro com Deus e retornei. Tão difícil quanto é você voltar, é você também ter uma vida de obediência, separação. E muitas vezes eu me questionava sobre isso. É demais. Eu falei assim, não, cara, Sim. eu vivi com parada mesmo. Então, eu acredito que a gente pode levantar de fato, e é algo que eu tenho pensado muito na nossa juventude, de fato levantar uma geração separada, sabe? E até uso o termo de nazireus, sabe? Uma geração que se consagrou ao Senhor e está separada para viver em santidade, para viver em obediência ao Senhor. E isso também é um testemunho. Sim. Obedecer é muito difícil, né? Se você consegue obedecer a vida inteira, no sentido de não cair, não se desviar, eu acho que é um testemunho gigantesco. Poderoso. E realmente as pessoas não dão tanta atenção a isso. Você falou de juventude, como que é você ser jovem, liderar jovens, às vezes ter que lidar com problemas de jovens que viveu muito, tipo assim, teve uma vida completamente diferente da sua, experiências que você não passou, e aí vem se aconselhar com você. Então, hoje eu já sei lidar melhor do que isso, mas no começo foi um desafio. Considerado muito novo. Uhum. Né? E além de ser pastor de jovens, né, de juventude, também sou pastor da igreja, né? Então eu lido com mais pessoas. Mas eu acredito muito, eu sempre... Só um parêntese, o seu pai ainda
tá à frente da igreja ou já passou pra você? Não, ou não, você tá ele que junto é o com ele? pastor da igreja. entendi. Eu sou só um auxiliar. Uhum. E assim, eu sempre me agarrei muito no que Paulo disse para Timóteo, né? Que ninguém te despreze pelo fato de ser muito jovem, mas seja você o exemplo na palavra, seja você o exemplo na pureza. Então eu busquei, né, ser esse exemplo para poder ter essa autoridade para poder ministrar para as pessoas. E falando sobre juventude em si, no começo foi mais desafiador, porque algumas pessoas cresceram comigo. Então é o Mateus, meu amigo, o Mateus, meu irmão. Como é que é Mateus liderar seus amigos? Mateus que a gente cresceu junto. Mas com o tempo, eu acho que as pessoas foram reconhecendo. E aí é muito da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ministrando em você, no caso em mim, e vai me dando autoridade para lidar com certas circunstâncias. E as pessoas vão reconhecendo isso. Caramba, poxa, o Mateus que eu conheci, poxa, o Mateus está diferente. Sabe? Realmente existe um chamado na vida do Mateus. O que o Mateus fala, como o Mateus cuida de mim, como o Mateus me lidera, realmente é diferente. E em relação a alguns assuntos, né, por eu ser um pastor novo, por eu ser um pastor solteiro, né, algumas coisas eu tenho uma equipe que me auxilia. Né, legal. uma equipe que me auxilia, por exemplo, né, alguns assuntos sobre casamento. Eu tenho uma equipe de líderes casais que aconselham os casais casados, né, por não ser algo que eu tenho propriedade para poder falar. Né. Algumas coisas eu direciono para o pastor Sênio, para o meu pai, no caso, né, para o pastor da igreja, porque eu sei que são casos assim que vai também da maturidade do líder, né, da minha maturidade. Poxa, aqui eu consigo lidar, isso aqui eu consigo, né, cuidar, isso aqui não. Então, não ser um líder centralizador. Não, tudo tem que passar pelo Mateus. Não, tem coisas que eu sei que vai além de mim, que eu não posso me envolver. Então, eu sempre direciono para alguma pessoa específica para poder estar cuidando. Mas, em algumas situações, até mesmo liderando os jovens, de situações que eu não vivi, eu peço muito ajuda ao Espírito Santo. Sabe, Espírito Santo, qual é o conselho? O que o Senhor quer falar com essa pessoa? O que eu preciso falar para ela saber lidar com isso? Eu acredito muito também no princípio de que não é o que o Mateus pensa apenas, sabe? É o que está na Bíblia. É o conselho de Deus pra gente. Então, assim, muito do que eu posso não ter vivido, mas está na Bíblia. Então, assim, eu posso dar um conselho que está na palavra. E que é, de fato, o conselho que dá destino pra gente, né? Eu vejo que alguns líderes erram em sentido de dar a sua própria opinião sobre o assunto. Mas eu, como um líder, eu tenho que trazer a opinião de Jesus para aquela pessoa. O que Jesus pensa sobre isso? Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, vamos lá. Eu sei que essa situação que você passou, eu não passei. Mas vamos lá. Vamos lidar com isso. Vamos lá, vamos ver a origem disso. E aí vai muito do princípio de liderança, de aconselhamento, né? Vai muito do ministério pastoral em si, de você encontrar as raízes, o porquê daquelas coisas, mas sempre trazendo para a ótica bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E aí, caso eu não tenha, eu vejo que precisa de um envolvimento maior, de algo que tenha mais experiência no termo em si, ou na situação em si, aí eu sempre direciono para um outro líder mais experiente, né, ou para outros pastores. Mas tu vê cobrança, tipo assim, exemplo, ou olhar, tipo assim, caraca, tu não vai casar, não? Tipo assim, não, eu tenho que casar, cara. Tipo assim, O pastor tem que formar uma família. Sim. Eu fico vendo amigos nossos que são líderes da nossa igreja, de outras igrejas, tipo assim, que são solteiros, tem essa cobrança. Pô, como é que tu vai falar com alguém que tu não é casado, namorando? Sim. Então, eu gostaria de estar casado já. Mas ainda não aconteceu. E eu sempre... Existe essa cobrança na igreja como um todo, né? Para os jovens, né? A gente sabe o que o mundo ele prega. Então, assim, o casamento, ele traz essa maturidade, né? Pro jovem, até mesmo para a vida sexual, que é uma área onde a juventude é muito tentada. Então, o casamento resguarda isso. Né? O sexo só no casamento, enfim. Na minha ocasião em si, já houve mais. Mas hoje, tipo assim, alguns comentários, você precisa casar, e dá, né? Tem as brincadeiras, né? Mas hoje a gente também entende as estações, né? Como foi algo que ainda Deus não me proporcionou, né? Isso como é que eu posso dizer? Não anula o ministério que Deus tem para minha vida.
sabe? Eu sei que vai chegar uma pessoa para poder somar, para acrescentar, para construir uma família, que é o meu sonho, né? Para construir uma família. Mas eu sei que esse tempo, essa estação ainda não chegou. Sim. Então eu tenho que buscar viver, né? Como eu falei, sendo um exemplo, né? E a Bíblia fala assim, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então eu tô nessa etapa. Mas assim, eu vejo, pelo que a gente tá conversando, eu vejo que hoje você tem muita certeza da sua identidade em Deus. Eu acredito que isso foi um processo de construção. Sim. Processo de relacionamento com Deus para você chegar a esse Só nível, é iPhone chegar. 12. Quem passa pelo Quem passa pelo Exatamente. orbe. Mais Vitorinha. Come on. E aí, eu vejo que isso tem acontecido com você, mas tem gente que não passou por isso, ou não teve essa oportunidade. Nas minhas experiências de liderança e outras pessoas também que eu vi liderarem, talvez por imaturidade, e aí eu falo de mim, por exemplo, por imaturidade, por falta de experiência, a gente acaba centralizando tudo com esse medo de a quem nós vamos entregar, em quem nós vamos confiar. E aí a gente segue essas pressões também, não só relacionados a ser solteiro ou solteira, mas relacionado a como você... o seu ministério sendo questionado. A forma como você conduz as coisas sendo questionado. Porque eu passei por transições, né? Eu era de uma igreja muito pequena. Depois eu passei por uma igreja um pouco maior. E agora eu tô numa maior ainda. Então você vê, eu sempre flertei ali com liderança. Sempre fiz parte de coisas assim. Tá no caminho do pastoreio. É pastoreio que fala? Pastoreio. Deixa quieto. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Recebe aí, não, eu Vaz. comecei Ele no tá fugindo. 4S. Eu comecei no Recebe aí, 4S. Vaz. Então, tipo assim, minha primeira experiência de liderança, eu tinha 17 anos. Liderava 30 jovens, adolescentes, por aí. E aí isso foi crescendo, conforme o ministério foi crescendo, eu fui passando por outras igrejas também. Só que eu sempre me via, às vezes, nesse lugar de depender da opinião do outro, querer saber muito o que o outro estava achando, até onde o outro aprovava o meu ministério, sendo que eu já tinha sido aprovado por Deus. Então isso é uma questão muito de identidade. E às vezes eu vejo que pra gente hoje como igreja, falta muito isso. A gente tá muito no Ctrl-Z, Ctrl-V. A gente vê um influencer e a gente quer ser como aquele influencer. A gente vê um pregador do YouTube e a gente quer não só ser, mas pregar como aquele cara. A gente vê um líder de adoração, mas a gente quer ser como aquele líder de adoração. E a nossa identidade vai sendo esvaída. A gente vai se perdendo nisso e acabando não tendo uma identidade própria. E assim, isso é muito interessante. Mas eu quero deixar claro assim que, como todo mundo, né? Eu tenho as minhas falhas, eu tenho meus defeitos, erro, acerto, e assim a gente vai crescendo em maturidade. A gente nunca vai estar pronto 100%. Mas você falando sobre isso, eu acho que a comparação hoje é um dos grandes males da nossa geração. Com toda certeza. E lidando com jovens e adolescentes é algo que eu percebo. Porque na era onde você precisa mostrar, onde você precisa... Tem sempre alguém melhor do que você, com mais seguidores do que você, fazendo algo que você não faz. O segredo para você não cair nesse lugar é de fato entendendo quem você é em Deus. E quando você entende quem você é em Deus, o propósito que Deus tem para sua vida e a estação que você está vivendo, você não entra nesse lugar. Então, por exemplo, eu não vou entrar no relacionamento porque as pessoas estão falando que eu preciso entrar. E é aqui que acontece, muitas pessoas se frustram, se machucam, porque antecipam algo que não era para ser. Ou simplesmente fazem porque o outro falou. Não de fato porque, poxa, é realmente isso que eu preciso fazer, é o que Deus tem para mim. Isso em termos de liderança, em termos de relacionamento, em termos de decisões de faculdade, né? Falando mais para a juventude, em termos de concurso. Então... Porque até eu preguei uma mensagem na nossa juventude sobre o livro do Tim Keller, Ego Transformado. E ele fala sobre esse lugar, né, onde o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim, tampouco com o que eu penso de mim mesmo. É o Senhor quem me julga, ou seja, a única opinião que me interessa é a opinião de Deus. E às vezes nós criamos as nossas próprias
verdades, né? Nós mesmos nos direcionamos para aquilo que nós queremos e aí também nos frustramos. Então, existe uma fala, né? Você não pode se importar com o que as pessoas falam. Viva a sua verdade, o que você acredita é. E não é assim. Sabe, na nossa caminhada com Deus, não é o que as pessoas pensam, mas também não é o que o Mateus pensa. É que seja feita a tua vontade. Então, o que Deus pensa a respeito disso? Qual que é a estação que eu estou vivendo hoje? O que o Senhor tem para mim para esse tempo? Então, assim, isso vai de liderança em liderança. E eu acredito muito no princípio da honra e do aprendizado. Então, eu sou um pastor, um líder que eu gosto muito de sentar para poder aprender. Então, se tem algum líder, né, que eu sei que tem algo para me ensinar, eu vou sentar e vou ouvir. Justamente para aprender aonde eu estou errando na minha liderança. Então, por exemplo, eu sei que hoje eu delego algumas funções, mas eu sei que eu posso delegar mais. Sabe? Eu sei que... E é isso, faz parte. Né? Um líder... Tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele diz o seguinte: ninguém constrói nada grande sozinho. Então, se eu quero um ministério grande, para a glória de Deus, é claro, não para mim, assim, sabe? Mas se eu quero viver um ministério grande, frutífero, eu preciso ter pessoas comigo. Jesus, ele nos ensina isso na prática. Ele falou assim, vou levantar aqui 12 pessoas, né, para darem sequência, para que isso aqui possa ir mais longe do que eu poderia, né, contar com uma pessoa, duas. Né? Então, assim, eu acredito muito nesse princípio da liderança, levantar novos líderes. E é algo que vai acontecer. Vão existir falhas, né? Porque pessoas são falhas, pessoas erram. Eu estava numa conferência de liderança há 2 semanas atrás que ele falou sobre isso. Né? As falhas são parte do processo de liderança. Mas eu tenho que pegar essas falhas como uma oportunidade para crescimento. E não olhar as falhas, os erros. Deleguei uma pessoa, poxa, errou, como um destino final. Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos aperfeiçoar. Eu acredito muito nisso. Sabe? Então faz parte do processo. Enquanto você estava falando, enquanto o Gabriel estava falando também sobre o que o outro pensa e aprender com o outro, me fez lembrar. A gente tivemos casos públicos de jovens, não necessariamente pastores, mas de grandes líderes jovens, que também eram jovens, líderes de jovens que eram jovens, que acabaram cometendo algum erro, falando publicamente alguma heresia, que depois contra seu ministério. E muito foi falado sobre falta de discipulado. Então, eu imagino que você seja discipulado pelo seu pai. Eu não sei se você tem um outro discipulador. Mas eu queria saber de você como que assim, você acha perigoso ser ordenado a pastor muito jovem? No seu caso, você descobriu o seu chamado, né? Muito jovem. Mas a gente vê muitas igrejas levantando pastores jovens, e às vezes porque é líder de um ministério, mas não necessariamente tem um chamado pastoral, ou então influenciador que prega, e aí a própria igreja já vê o cara crescendo, Sim. já consagra pastor. Você acha perigoso isso? E como que é o discipulado também para você? Sim, é muito perigoso porque o ministério não é brincadeira, sabe? Existe uma responsabilidade. E todos nós seremos cobrados com as responsabilidades que nós recebemos, sabe? E eu acredito muito que precisa ter uma maturidade. Independente de idade, eu acho que é questão de maturidade. E aí cabe da liderança local ver se o jovem ou se o cantor, se a pessoa tem maturidade para lidar com isso. E de fato ser intencional num discipulado. Mas é claro também que a gente não pode generalizar, né, os erros das pessoas que as pessoas cometem na liderança. Né? Eu falo que Judas teve o melhor líder de todos. Sim. E escolheu errar. Sabe? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela tem a melhor liderança, que presta todo apoio, mas por escolha própria. Ela escolheu o pecado. Isso deve acontecer muito, né? Sim. Você acaba... tipo assim, o cara vai parar na balada. Eu já vi muito isso acontecer. Alguém é cristão, faz um story na balada, faz um story no barzinho. Alguém caminha. A primeira pergunta que fazem aí, quem é o líder desse cara aí? Quem é o pastor desse cara aí? Quem é o discipulador desse cara aí? Como se existisse um peso de responsabilidade
sobre o pastor, sobre o líder, sobre o discipulador, a respeito de onde aquele jovem vai estar meia-noite, 1h da manhã. Então, Exatamente. É algo que os líderes não conseguem ter o exato. controle. Mas assim, a gente busca sempre ajudar. E aí eu acho a importância do discipulado. É você cuidar do coração da pessoa. Não só, tipo assim, não julgar a pessoa pelo erro, mas abraçar, acolher. E sempre trazer o que há de melhor dentro dela, né? Trazer, de fato, para a luz, né, o ouro que existe dentro daquela pessoa. De fato, a identidade como filho de Deus. E a gente trabalhar para que essa pessoa ela possa ir descobrindo quem ela é em Deus, aí vai da identidade. E de fato tendo o temor ao Senhor. Que uma pessoa que teme ao Senhor, ela pode errar, pode falhar, que estamos todos sujeitos a isso, mas não consegue permanecer no erro. Porque o Espírito Santo convence do pecado. Então a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Então a gente vai trabalhando, vai pedindo o Espírito Santo, vai nos convencendo, vai nos ajudando a sermos pessoas melhores. Né? Eu acho que independente do Mateus em si, ou do caráter do Mateus, a minha oração é: Jesus, eu quero ter o seu caráter em mim. Não quero que seja o Mateus pelo Mateus, mas o caráter de Cristo em mim. O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive aqui, é Deus que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Agora eu fui crucificado, ou seja, o meu eu morreu. Agora eu vivo uma nova vida. E a gente buscar sempre esse constante amadurecimento na fé, né? Não só na parte, como posso dizer assim, igreja, mas na parte também de personalidade, de caráter, emocional. Porque muitas das vezes, né, os erros que as pessoas cometem são fugas, né, de traumas, de frustrações. Então, por isso a gente acha muito importante esse trabalhar do discipulado, do líder, da cura interior, de você identificar o que de fato está causando mal naquela pessoa. Porque praticamente, né, toda ação ela tem uma origem. Né? Às vezes toda a ação de orfandade ou alguma ação tem uma origem. Por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Por que a pessoa ela está na balada? Porque ela está buscando preencher um vazio que existe dentro dela. Sabe? Qual que é a origem desse vazio? E aí vai a importância do cuidado e do discipulado. É uma construção, né? Isso, mas é claro que a gente também não consegue ajudar quem não quer ajuda. Então, se a pessoa não está disposta a se abrir para ser cuidado, fica muito difícil esse processo, né? Para que a gente possa ajudar a pessoa a chegar nesse lugar de maturidade. Eu vi um corte do Hub esses dias no TikTok. Eu não sei se ele é líder de jovens ou pastor, alguma coisa assim. Ele tava participando do podcast e ele falou que ele preparou o grupo de jovens da igreja dele e preparou esse grupo pra pregar numa balada. Se eu não me engano, era Brasília, não sei exatamente onde, São Paulo, algum lugar no Sudeste. E aí ele preparou os jovens da igreja dele pra ir. Os jovens se prepararam durante algum tempo, fizeram escola, foram. Quando chegaram lá, eles estavam preparados pra pregar. E aí eles foram pra fila antes da balada começar. E cara, todos... Ele falou que, tipo assim, acho que de 10, eu vi isso. 9 chegavam e diziam: não, irmão, não precisa não, eu sou cristão. Não, irmão, não precisa não. Eu sou ministro de louvor, inclusive amanhã eu tô na escala. Vai nessa. Gospel Night. Não, o cara chegava e falava: pô, não, Verdade, amanhã isso. inclusive eu tô na escala. Não vou ficar nem muito tarde hoje, então eu vou beber um ou outro. Então, tipo assim, numa naturalidade absurda. E aí ele falou que ele não ia. Ele só tava supervisionando os jovens dele. E aí os jovens vinham falando com ele: pastor, Não sabia o que o fazer. que tá acontecendo? A gente só tá encontrando crente aqui na fila. E não é nem ex-crente, não é desviado. Não é. É gente que tá ativo na igreja. Ele falou sobre isso. O ministério ativo na igreja, que tá presente ali. Isso é muito complicado. Acredito que a gente já fez evangelismo embalado também, e assim, praticamente de 50% para cima é desviado, ou a gente já teve contato com a igreja, ou a mãe da igreja, ou a família da igreja. Mas nesse caso de ministério ativo, choca. Eu acho que choca, né? Se não constrange a gente, Tem alguma Amor coisa do errada. tem alguma coisa errada. É porque a gente já assim, normalizou o pecado. Exatamente. Eu acho que as pessoas relativizaram muitas coisas. Não, isso aqui não tem nada a ver. Ah, não, é só um pouquinho. E acabam normalizando o pecado. E a mente vai sendo cauterizada e a pessoa acredita
do fundo do coração dela que aquilo que ela tá fazendo não tem problema. Eu vi no... Só que quando a gente olha pra Jesus, que é o nosso exemplo, cara, Jesus faria o que eu tô fazendo hoje? Jesus fez? Não. Então, pra mim, não é meu padrão. Eu até falei um pouco sobre isso na última mensagem que eu preguei na igreja, que é isso, tipo assim, o padrão tá muito baixo, inclusive na vida cristã. Só que quando nós olhamos pra Jesus, o padrão é alto. Existe um nível de compromisso, de santidade, de exigência que ele espera de nós, até porque existe uma palavra, um manual, e ele deixou pra gente, ó, é isso aqui. Só que as pessoas pegam hoje a Bíblia, né, algumas pessoas, e rasgam como se fosse só papel. Eu vi isso no episódio, acho que foi do Bibo, era Bibo Tal, que era a Igreja Moderna, se não me engano, que um pastor fala sobre isso. A gente tá fechando a Bíblia, tipo assim, poxa, não, o fulano tá fazendo X coisa, tá indo pra balada beber, mas é um ministro de louvor. Não vamos falar com ele, não, porque a gente pode perder essa alma para Jesus. A gente pode perder essa alma de Cristo. Então não vamos ensiná-lo e nem vamos falar nada, porque ele pode sair ofendido aqui. Aí ele falou até em outra questão da parte mais maléfica que eu vejo que ele falou da igreja, né? Às vezes, então, o ministro de louvor tem um ótimo cargo ali, movimenta a igreja praticamente, ou então tem um dízimo alto aí, tipo assim, a igreja, pô, como é que a gente vai falar com o cara que Vai ele perder dá essa tanto pessoa. pra gente, pra instituição da igreja? Sim, mas eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui no podcast, depois desse que a gente gravou. Acho que é a primeira vez que tô falando sobre isso no podcast depois. A gente gravou um podcast há um tempo atrás, e aí nós soltamos um Reels no nosso Instagram, e esse Reels era um corte meu falando sobre... porque eu defendo muito, Matheus, hierarquia dentro da igreja. Eu sou um defensor disso. Eu acredito sim que a gente tem que responder a uma liderança, a gente tem que responder a um pastor, a gente tem que Como é responder... que é o nome do avião? Do avião que voa. Então, é uma A frase frase que eu dele. falo sempre aqui. Avião que voa muito, não tem onde pousar para reabastecer, uma hora ele vai cair. Ele não tem a quem responder, ele não tem a quem buscar, ele não tem alguém que chegue pra ele e diga, não, você tá errado. E aí... Se falar, ele fica revoltado e sai da mano, igreja. Foi a primeira vez que de fato eu senti hater. E não foi hater de comentário. As pessoas entravam no perfil, viam Reels e viam no meu perfil pessoal, mandavam mensagem no direct pra falar, não, porque isso, isso e isso. Porque você não sabe que a igreja me feriu nisso, nisso e nisso. Aí isso acontece. A gente não chegou não a falar vou falar, não das participações, apresentamos não. A gente tem a participações sala... especiais. Hoje a sala quente tá meio quieta. É. Mas Tá o pastor frio, alemão, o cachorro alemão tá sempre aí, o pastor cão, que a gente Tá chama. dando uma palavra. Tá pregando pros pés. Pregando, né? E aí, eu falei e tal sobre isso. E, às vezes, eu perguntava, mas o que de fato aconteceu? Ah, o pastor me falou não. Eu saí. Ah, o pastor me corrigiu. Aí eu saí. E aí as pessoas, às vezes, Deus estava querendo trabalhá-las justamente no que elas hoje sustentam para não voltar. O ego, o orgulho. Não, você deve passar por situações como essa. Um cara que não quer ouvir um não. E aí ele se ofende. Isso que o Paulo tava falando era relacionado a isso. A gente tem pregado muito sobre a igreja do amor. A Isso. igreja do amor, a igreja do amor. Ontem eu tava no culto de adolescentes. O líder de adolescentes também, o líder da juventude, ele pregou sobre o inferno. O tema da pregação dele foi literalmente o inferno. O que é o inferno? Tem muita gente que não sabe. Por quê? Porque a gente não Só prega prega mais. amor. Porque a gente não fala mais. Porque a gente tá levando, como o Paulo tava falando, a juventude e a igreja nesse sentido de só cuidar, só acolher, e a correção a gente tem medo de dar. Não, isso que você falou sobre... Foi interessante, porque você falou que tem o que Jesus espera de nós. E você não vê as pessoas pensando sobre isso hoje em dia. É sempre, Jesus é meu pai, eu vou errar, mas ele vai me perdoar. E não o que eu tenho que fazer, o que Jesus está esperando de mim, qual é a atitude que ele deseja que eu tome. Exatamente, assim, esse assunto que você colocou realmente hoje muitas igrejas não estão tendo esse tipo de correção. Só que a Bíblia, né, Jesus, ele nos ama, mas existe um pecado que nós precisamos abandonar. Né? Na parábola, né, na história da mulher adulta, você vai e não peques mais. Eu preciso deixar o pecado. Então, assim, e algumas pessoas, por vaidade, por ego, não aceitam essa correção, como você falou.
né, e saem da igreja machucadas, mas na verdade, quem ama, cuida. Sim. Né? Então, se eu sei que tem algo que você vai fazer que vai te machucar, que vai te ferir, cara, eu vou falar assim, ó, Gabriel, não faz isso. Não vai por esse caminho aqui, porque não vai dar certo lá na frente. Ou, poxa, você deu mole aqui, sabe? Você precisa fazer diferente. Você errou, sabe? Então, o erro, você vai pagar consequências do erro. E do acerto, você vai ter consequências do acerto, né? É muito o princípio da semeadura. O que eu planto, eu vou colher. Entendeu? Se eu planto obediência, eu vou colher frutos da minha obediência. Se eu planto desobediência, eu vou colher frutos da minha desobediência. Eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: a dor da renúncia nunca vai ser maior do que a dor da desobediência. Então, assim, renunciar dói. Talvez um prazer, ou talvez algo que você gostaria, talvez a sua própria vontade. Mas se é o que Deus está te pedindo, poxa, vai ser o melhor. A Bíblia fala pra gente que Ele tem pra nós aquilo que é bom, perfeito, agradável. Os pensamentos são maiores, os caminhos são melhores. Mas vai nos custar a nossa renúncia. A gente vai ter que abandonar algumas coisas. E, infelizmente, né, existem muitas pessoas que pregam o amor, mas não pregam a renúncia. O abandono do pecado. E aí a gente vê hoje muitas pessoas imaturas na fé. Pessoas que estão ali só com líquido, né? Na mamadeira da fé. Né? Não estão experimentando, vivendo aquilo que é sólido. Mas se de fato a gente quer viver aquilo que Jesus tem para nossa vida, a gente precisa viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus eu preciso obedecer a Deus e renunciar às minhas próprias vontades. O próprio Jesus, ele fala assim, afasta de mim esse cálice. Que não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Que não seja a minha vontade, que seja a sua vontade. E de fato, né, eu acho que esse tem sido o desafio. Algumas pessoas têm normalizado o pecado. E aí quando você confronta o pecado, as pessoas acham que você está sendo autoritário. Sim. Ou você tá julgando ela, ou você... Sendo tolerante. Exatamente, mas na verdade você tá cumprindo um princípio da palavra, né, que é de cuidar. E quem ama, cuida. Isso acontece até com líderes também, né? Às vezes um outro líder vai corrigir um líder. Eu tava vendo um podcast essa semana que era um líder mais velho, ele falou que já trabalha com jovens e adolescentes há mais de 20 anos. E aí perguntaram pra ele sobre isso, né? E ele falou que acha importante que existam líderes de jovens mais velhos. Porque eles precisam pastorear e discipular essa galera jovem que também é líder. Sim. E ele falou da dificuldade que é pro jovem ouvir. Pro jovem saber que existe alguém acima dele que sabe mais do que ele. Porque existe um fenômeno da autossuficiência na liderança jovem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, eu acredito muito no princípio da honra. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia alguém veio antes de mim. Sim, também defendo muito isso. Então, assim, eu não acredito em pessoas que, assim, como é que eu posso dizer? Que não tem raiz. A gente precisa ter uma raiz, a gente precisa ter uma igreja local, a gente precisa ter um pastor para prestar contas, a gente precisa ter uma liderança acima da gente. E hoje a gente vê, né, com as redes sociais, muitos jovens se levantando, jovens influentes, né? Líderes jovens, que muitas das vezes se colocam nesse lugar de achar que sabem tudo. Sim. E aí aquela pessoa que veio antes dela, que tem anos de experiência, ela tapa os ouvidos e fala assim, não, eu sei e é isso. Já tá com o pensamento ultrapassado. Não, isso aí não funciona mais, isso aí foi há 20 anos. Não, cara, a gente tem que parar pra ouvir. A gente gravou um episódio que vai aparecer o card aqui, né, Paulo? Sobre a doutrina e religiosidade, que a gente falou um pouco sobre isso. Eu falei sobre isso, falei que quando a gente tava passando por essa transição vindo pro worship, e eu acho o worship bom, maneiro, veio pra abençoar, mas o worship, ele se tornou não só música, mas uma cultura, né? E aí, existia uma parte da juventude que eu acompanhava, que a gente começou a querer se desvincular de tudo, que não era worship. Então a gente não ouvia mais o pregador que usava terno e gravata. A gente só queria ouvir o que tinha tatuagem e usava blusa longa. E que pregava de boné. A gente achava tatuado, alargador. A gente achava que o cara que mantinha o padrão,
que tinha sua tradicionalidade, ele era religioso. Então aquilo dali não tem nada pra entregar. E a gente começou, e eu me desesperava com isso. Porque eu falava, cara, se a gente tá podendo fazer isso aqui hoje, Graças esse a cara Deus. abriu o caminho. Não, e outra coisa interessante nesse sentido é o seguinte: o pastor, né, do worship tá falando algo. E aí você acreditar nele e desonrar o seu pastor local. Exato. Aham. Você Gente, ser não dá, pastoreado por cara. um vídeo do YouTube, não Isso funciona não dá, assim. aí. cara. Cara, eu vi um. Sabe? Eu tava assistindo essa semana um episódio no Flow, que era com um biólogo, ele tava falando sobre isso. Aí eu, na hora eu lembrei desse episódio. Falou e tal. Aí ele falou, tipo assim, hoje pra você ser um médico, você não bate ser um médico. Ser um médico e um influencer. Aham. Você pode ser um excelente médico, mas se você não for influencer, mano, um cara que é ruim na medicina, ele vai falar uma baboseira no Instagram lá. Todo mundo, caraca, o cara tá falando isso, tipo assim, você que é bom pra Não, pra você ter uma ideia, isso aconteceu esses dias. Teve o leilão agora do Neymar. Vi. Não, Aí não um, sabe. aí um cara lá, o cara muito famoso como cirurgião plástico, se eu não me engano, alguma coisa assim. O cara já tem um reconhecimento e tal, e ninguém entendeu porque ele pagou 700 mil pra Caramba. sair com uma influencer, passar o dia com uma influencer muito Branquela, né? conhecida. É, Caramba. pagou 700 mil pra passar. Os zoaram até muito com isso. Vai ser mesmo. divulgado, né? Jogo de marketing do cara. É. Por quê? Porque, pô, a influencer tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. Isso vai, obviamente, render muito pra ele. Ele vai certeza. retornar muito dinheiro. Então, essa matemática de quem tem mais, de quem eu sigo quem tem mais. Aí traz pra Eu vou igreja, atrás de quem tem mais. essa influência é tipo, a galera tá colocando como frutos. Exatamente. Assim, Sim. pô, Isso. o fruto É isso que aí. o pastor falando é o Instagram dele. É isso aí. Não, ele tem 200 mil seguidores, o meu pastor tem 500. É. Aí ele, não, eu vou ouvir o que ele tá falando e meu pastor não faz mais sentido pra mim. E é muito desafiador, acredito que pra vocês como pastores, porque assim, pô, já vi até alguns pregadores falar sobre isso. Você prega uma palavra no sábado, domingo esse cara pode ouvir alguém no YouTube que vai No contra próprio tudo sábado que você sai da prega, igreja. e aí ele prefere acreditar no cara que ele ouviu no YouTube. Como que você blinda, assim, a sua juventude disso? Porque, às vezes, você convida uma pessoa pra ir dar uma palavra na igreja, tem que ter todo esse cuidado de alinhamento também, né? O que a Sim. pessoa tá pregando, se condiz com a palavra e com a linha de raciocínio da igreja também, de doutrina da igreja. Sim, eu acho isso muito importante, é algo que a gente faz na nossa igreja. A gente sempre convida alguém que está alinhado com aquilo que a gente acredita. Que a gente saiba que não vai falar algo que vá contra os princípios que nós acreditamos. Então, assim, a gente toma muito cuidado em fazer convites e trazendo para a juventude em si, eu sempre acredito muito que a pessoa não vai só me ouvir. Eu sou pastor de jovens, mas ela não vai só me ouvir. A internet está aí, ela vai ouvir outras pessoas. Então a gente tem uma boa curadoria, né? Saber indicar quem que a pessoa pode ouvir. Olha só, isso aqui você pode ouvir. Esse fulano aqui, ó, isso aqui você filtra, entendeu? Porque algumas coisas fazem sentido, outras coisas não fazem sentido. Então a gente tenta sempre dar esse direcionamento. E quando a gente fala sobre convite, para estar ministrando especialmente para a juventude, eu sempre faço questão de trazer alguém que eu sei a origem, assim, sabe? Eu sei que tem a caminhada, né? Não é uma pessoa que ficou famosa, eu vou trazer, porque é famoso, não. Eu acredito muito que a pessoa que eu convido, ela tem que ter algo a derramar, sabe? Nunca vou chamar alguém porque é famoso. Não, essa pessoa tem algo para entregar para minha juventude, vamos ver a vida dela e tal, tem raiz, aí eu posso fazer um convite. Senão na nossa igreja, toma muito cuidado com isso. A gente não convida, justamente para não ter esse tipo de desafios. Eu acho que isso serve pra qualquer ambiente. Aqui no podcast mesmo a gente já fez isso. eu ia alguma falar vez. Exatamente, De exatamente. saber quem que a gente tá chamando. E eu acho que isso é muito importante. E trazendo tudo isso para o contexto dos jovens, eu acredito que é a questão da maturidade. É algo que eu tenho buscado trabalhar muito com a minha juventude, é isso. É essa maturidade na fé. E essa maturidade no caráter. Então, tenho sido muito intencional em ministrar palavras aos sábados que levem eles a esse lugar de maturidade. Então, por exemplo, no começo do ano eu ministrei uma palavra sobre os nazireus. E os nazireus eram homens separados por Deus por uma determinada
causa específica. E por ele ser separado por Deus, ele abria mão de coisas que não eram pecados, mas para um nível de consagração maior. Então eu acredito que tem coisas, se a gente quer de fato viver coisas extraordinárias com Deus, Deus vai nos chamar a entregar algo que não é pecado, mas para um nível de consagração maior, para que a gente possa atingir de fato o destino que Deus tem pra gente. Então eu tenho tentado trabalhar essa questão dessa maturidade na fé com a nossa juventude. Tá bom, você quer ver os sonhos de Deus, você quer ver a sua faculdade, você quer ver o seu trabalho, você quer ver o que Deus tem pra você, amém, é isso. Então vamos crescer em maturidade e para você atingir isso, saiba que, por mais que não seja pecado, você pode fazer. Talvez para aquilo que Deus vai te chamar, você vai precisar abrir mão de coisas que não são pecados, mas para um nível de santidade, de consagração maior do destino que Deus tem para você. Então é muito questão de maturidade. Eu tenho buscado isso, trabalhar isso nos jovens e também nos adolescentes. Os adolescentes estão mais nessa questão de trabalhar a identidade. Você é líder de adolescente também. Também dos adolescentes. Então assim, os adolescentes hoje a gente vê que todas essas influências na escola, de informação, de TikTok, YouTube, Instagram, eles entram muito nesse lugar de comparação, esse lugar de questionamento sobre si, sobre identidade sexual, enfim, tudo isso que a sociedade tem jogado em cima deles. Então, nos adolescentes, a gente tenta trabalhar muito essa questão de identidade, quem eles são em Deus. E nos jovens, a gente tem trabalhado, né, nesse ano muito essa questão da maturidade. Então, como eu falei, na última mensagem eu preguei sobre ego transformado. Vamos lá, vamos vencer o orgulho, vamos vencer a vaidade, vamos vencer a vanglória, para de fato a gente ter o caráter de Cristo em nós. Então a gente tem buscado isso para gerar essa maturidade, para saber lidar com todas essas situações que a gente falou aqui. E eu acho que é uma questão de preparação também, né? Porque eu fui líder pela primeira vez de adolescente, acho que com 17, 18 anos, por aí. Eu tô com 28 agora, então eu percebo, agora eu tô trabalhando com adolescente de novo. 10 anos depois, por algum tempo eu trabalhei na minha última igreja. Mas, cara, nesses 3 tempos, em 10 anos, mudou muita coisa para trabalhar com adolescente em específico. Porque o jovem, eu acho que a gente já passou por a gente conseguiu talvez pular um pouco essa fase. Essas mudanças que tem acontecido na sociedade. Justamente nessa área sexual, de identidade e tudo mais. E como, mano, é desafiador. E o que eu fico pensando cara, como é que vai ser trabalhar daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Porque agora, mano, é muito diferente do que eu tinha que trabalhar 10 anos atrás. Muito diferente. E pelo acesso às informações. Sim. Né? Então hoje é tudo muito dinâmico. Hoje eles têm acesso a informações que eu demorei, fui descobrir jovem, um adolescente de 13 anos, sabe? E todo mundo tem uma opinião, né? Exatamente. E essa fala, né, que a sociedade fala de você tem a sua própria opinião, você pode ser o que você quer ser, você é a sua verdade, né? Alguns acreditam. Verdade. Né? Então a gente tem que desconstruir para construir, e é um desafio. Porque talvez, se você pega adolescentes que nasceram numa família cristã, eles ainda têm uma base, mas você pega um adolescente que a família não é cristã, acredita nisso, para você desconstruir tudo que ele aprendeu na adolescência dele, para você construir uma nova, como é que eu posso dizer, um novo entendimento, é um desafio. Você falou de maturidade dos jovens e tal, santidade, entender, deixar de fazer o que não é pecado para viver a santidade. Isso tem permeado muito o nosso ciclo, né, social dos jovens em si. A gente estava até debatendo uma vez lá no Ministério de Louvor dos jovens, ir pra show ou não ir pra show fora da igreja, que não é cristão. Aí, vem avalanche, beleza. Ir pra show não é pecado, mas temos que alcançar um nível de santidade maior. Mas a gente tem que também, as coisas supérfluas que a gente nem percebe, a gente está fazendo ainda. Por exemplo, consumir um reality show totalmente pornográfico. Consumir uma série que é totalmente baixo escalão. Tipo assim, mas algo no louvor é meio que assim, não sei se você percebe isso. Que, vamos supor, a música é algo muito tchan, mas o restante não. Tipo assim, a galera fecha muito os olhos. Isso lá, cara, na nossa igreja, no meio do jovem lá, é briga direto. Pega muito. Pega muito, porque, tipo assim, cara, se uma coisa é
não é errado, mas é pra parar de fazer, porque o restante a gente, tipo assim, a gente ignora só porque a gente tá assistindo ou consumindo só em casa, né? Eu acho Não que pode ter 2 pesos, 2 medidas, né? Exato. Eu acho que precisa ser construído também na cabeça da galera que não é sobre poder ou não poder. É sobre o que eu quero renunciar por Cristo. É isso aí. Porque. O quê? É isso. É o quê? Pouco. Porque eu vejo que as pessoas estão muito presas a isso. A gente até já abriu caixinha de pergunta. Na verdade, toda vez que a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, sempre tem alguma pergunta de o crente pode fazer isso ou não pode? O crente pode ficar? O crente pode ir Pode, no Rock in crente. Rio? É. Ah, Porque, aprendi. porque é mais do que isso. Exatamente. Não é essa, pô, se fosse posso ou não posso, seria muito mecânico, seria muito fácil. Não pode, ok, não vou fazer. E às vezes eu posso, mas eu não devo fazer, porque eu vou renunciar em nome do evangelho, por amor a Cristo. É muito difícil as pessoas entenderem. É difícil pra Júnior gente do entender Trovão isso. fala. Pode. Pode. Só não vai poder ir pro céu. Esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom. Quer fumar fuma? Esse vídeo é muito bom. Mas é uma verdade, né, cara? Exatamente, assim, eu acho que a nossa questão, volta na questão da maturidade, é entender que não é sobre ser ou não ser pecado apenas, é sobre, de fato, renunciar por Jesus, sabe? É abrir mão da própria vontade por algo muito maior. E, de fato, até onde você quer chegar com Deus? Que níveis você quer viver de intimidade com Deus? Que níveis de relacionamento você vai ter? Sabe? Você pode ser familiarizado com as coisas de Deus, mas você não pode, talvez você não seja íntimo. É familiarizado. Mas a gente precisa caminhar nesse lugar de intimidade com Deus e vai nos custar coisas que não são pecados para que a gente possa alcançar esse lugar. Como que lida com os emocionados? Emocionados na fé, tipo, nossa, eu tô chapado no espírito, que a galera fala muito isso. Mas você, como líder, você vê que, calma, não, vamos devagar. Porque há um perigo também de você dar um corte e a pessoa esfriar. Às vezes o jovem tá indo ali com tudo, querendo servir, querendo fazer de um tudo, mas você, como líder, sente que ele ainda precisa ir devagar de um lado, corrigir do outro, mas tem que ser tudo com muita cautela, né? Porque Sim, tem que mais ter um adolescente cuidado. do que jovem é um 8 ou 80. Tem que ter um cuidado, porque ao mesmo tempo que você não pode jogar um balde de água fria, existe uma responsabilidade também, né, sobre a vida daquela pessoa. Então, os emocionados, a gente tem que... Vamos lá. O que aconteceu? Vamos conversar. Tô emocionado. Tô queimando por Jesus, eu quero sair e pregar o evangelho. Maurício. Amém. Glória a Deus. Mas vamos lá. Para você chegar nesse lugar, tem algumas coisas que a gente precisa conversar, trabalhar antes. E ao mesmo tempo você valorizar, né, esse desejo, mas ao mesmo tempo também você não colocar e não dar uma responsabilidade para alguém que não esteja pronto. Eu acho que é uma ponta de equilíbrio. Ontem a exatamente. gente estava numa reunião lá na igreja. A gente tem muito uma visão de colocar a juventude e os adolescentes culta deles. Então é eles que fazem o culto. Pra Então, trabalhar. a gente tem trabalhar. Então a gente tem muito essa visão. Tirando a pregação, que é algo mais específico, existe uma preparação e tal, os outros são tudo que faz. E a gente estava numa reunião de intercessão. E aí foi levantar uma pauta de como que a gente faria as escalas relacionadas ao altar. Porque lá na igreja a gente tem um momento de ministração da intercessão no altar, que é vinculado ao louvor. E quem faz essa intercessão são os próprios adolescentes. E aí a gente entrou nessa questão. Qual o critério? O que esse cara precisa fazer, ou qual vida esse cara precisa estar tendo para subir no altar e ministrar intercessão sobre a vida de alguém? Mas, e aí, qual o equilíbrio? Até onde a gente vai? Como é que nós definimos o que é pecado e o que não é? A pessoa que está preparada e que não O que está. pode e o que não pode. Entendeu? É muito conflitante. Exatamente, isso. mas eu acho que é isso que você falou, acho que a palavra é equilíbrio. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem que ter um entendimento, lidando com adolescentes, que são adolescentes. Sim. Então, assim, eles podem, como é que eu posso dizer? Oscilarem um pouco por conta da idade mesmo, assim, da fase que eles estão vivendo, né, das influências que eles recebem na escola. Mas eu acredito que tá aí, acho que o nosso grande desafio, que é fortalecerem eles em identidade nessa fase. Né? Quando eles vêm
lá na nossa igreja, antes dos adolescentes, tem os pré-adolescentes e antes dos pré-adolescentes tem os juniores. Caraca, juniores! Quem lembra dessa? Raiz, a gente tem os juniores e tem o Ministério Infantil. Caramba. Então, assim, eu acredito muito. Antigamente a gente focava muito em, caramba, eu preciso alcançar os jovens, que os jovens estão se desviando. Mas se eu fizer um trabalho no infantil para que eles possam crescer com uma base sólida. Então a gente focar, né, nessa base deles, desde o Ministério Infantil, para que eles possam crescer com maturidade, para que eles possam crescer com entendimento. Por exemplo, foi um desafio para mim. Quando eu assumi, eu peguei muitos adolescentes que tinham virado adolescente na pandemia. Então eles não tiveram tanto contato assim com outros adolescentes. Caraca. E até mesmo de discipulado mesmo. Uhum. Sabe? Então adolescentes, a maioria nossa lá é 13, 14, 15. Então foram adolescentes que viraram adolescentes na pandemia. Então a gente teve dificuldade de relacionamento, porque eles só ficavam em casa jogando. Então a gente precisou ser intencional em gerar vínculo, gerar relacionamento entre eles. Mas também, assim, são adolescentes que veio sem base bíblica. Sabe? De EBD. De não saber quem foi Jonas. De não saber quem foi Moisés. Entendeu? Então, assim, existe essa importância. Ao mesmo tempo que a gente dá a responsabilidade, a gente dá também o conhecimento bíblico. E também proporcionar a eles experiências com Deus. E eles são muito, gente, muito questionadores. Eles vão lá na igreja. E se eles entenderem, eles vão pra cima. É pior do que criança que tá aprendendo a falar, né? Nós temos o 15 e a gente tem o sub-13. Uhum. E são os nossos O juniores. sub-13 é tipo terror. Porque você tem que gostar de estar ali, porque, mano, eles vão questionar. Tem hora que você vai ficar assim, ó. Você não vai saber o que eles vão ter. Porque eles vão questionar tudo. Se a gente fizer... Obrigada. Se a gente fizer um trabalho com eles, de falar com Quero eles, água. sei lá, a gente recebe um roteiro, né? Uhum. E aí o tema do roteiro vai falar sobre o que o Rafael falou, tem inferno. Mas ele vai perguntar tudo. Mas por quê? É. Por que eu posso ser condenado? Mas Quer por mais que água? o inferno? Não, Mas tem por que que ir. isso? Mas por que aquilo? Então você vê que é um trabalho que é importante. Sim. Porque eles estão entre 11 e 12 anos por aí. E se você... Porque se a gente não responde, alguém responde. Exato. Eles vão pesquisar em outro lugar. E aí, qual a visão que esses caras vão ter? Exatamente. Exatamente. Isso sobre tudo. Né? Até entrando em um assunto mais polêmico, que é a questão da sexualidade. Aham. Se a gente não alertar, se a gente não conversar, eles vão pesquisar na internet. Uhum. Eles vão ouvir de uma outra pessoa. Né? Teve uma das líderes nossa, né, que trabalha com as meninas adolescentes, chegou pra mim falando assim, mas por que isso aqui é pecado se ouviu alguém falando no YouTube que não era? Por que é errado fazer isso se ouviu um médico no YouTube falando que não era? E traz logo a medicina, aí você fica como? Entendeu? Então, assim, é um desafio. Então, a gente tem que abordar esses assuntos, né, também para poder realmente ensinar. E assim, algo que a gente acredita, falando sobre adolescente, a gente precisa muito dos apoios dos pais. Sabe? Acontece que algumas pessoas transferem toda a responsabilidade para a igreja. Verdade. Só que não pode ser assim. A igreja tem um papel, né, no discipulado, mas os pais têm um papel mais essencial na vida do adolescente. De conversar, de cuidar, de orientar. Então, infelizmente, algumas pessoas transferem toda a responsabilidade para a igreja. Só que hoje, na nossa igreja, a gente tenta, né, trazer os pais para perto, para que a gente possa, junto com os pais, trabalhar para que o adolescente possa, de fato, crescer E esse é um trabalho que o Rafael, que é o nosso líder lá na nossa igreja, faz, que eu acho muito bonito também. No culto dos adolescentes, os pais também servem. Então você vai ver pai na recepção, servindo às vezes junto com Legal. o filho. Você vai ver pai servindo na intercessão. E então a gente consegue, nós que estamos trabalhando, ter mais esse contato com os pais, cara. E é bom que força o pai a ir pro culto, né? Pra estar junto. Exato. E você vê que o pai tá lá, às vezes a menina tá ministrando, o pai vai lá filmar ela, todo orgulhoso. Que vergonha. Pro adolescente é a legal. morte. Todo orgulhoso, eu chego pra ele e falo, cara, É isso aí. ela vai ficar com vergonha e tal, mas ele não. Teve a Karine tava até lá, Karine, que tem um episódio com a gente, vai aparecer o episódio da Karine aqui. Ela tava lá na igreja e ela entrou com o pai escondido, escondendo o pai. Porque eu acho que a filha tava ministrando e ela não queria que o pai fosse para não ver.
Aí ele foi escondido, sentou lá atrás. A Karine tentando esconder ele. Foi muito engraçado. E Maneiro. você tem esse contato, mas Sim. onde o pessoal tava até me zoando lá na igreja. Porque tem pais de adolescente, ó, eu já recebi convite pra jantar na casa de pais de adolescente. E teve um pai de... Os pais de um adolescente que simplesmente me deram uma travessa de pavê, pô. Do nada. Do nadão. Eu comentei que eu gostava muito de pavê. Aí foi um dia de célula que a Mayara tinha feito pavê em casa. Ela ia levar pra mim, só que nessa célula eu não conseguia. Aí no final eu comentei, eu falei, pô, cara, eu ia pra célula hoje, eu não consegui. Ia Hoje é comer um difícil, pavê. Gabriel. Não, juro por Deus, já não imaginei. Aí chegou essa semana agora, falou, minha mãe fez uma travessa de pavê pra você. E me entregou, vai me entregar agora uma travessa de pavê, pô. Legal. Você E tem é esse isso. contato direto. Os Exatamente, pais, é muito a importante. participação dos pais é muito importante. Porque é a fase de construção. Então a gente tem que ter esse apoio. Porque é aqui que muitos se perdem. E eu acredito muito que a gente precisa também proporcionar para os adolescentes uma experiência com Deus. Sabe, eu cresci com amigos meus que cresceram, né, ativos na igreja, mas que se perderam no meio do caminho. Sabe, assim, gente com base bíblica, mas faltou essa experiência com Deus de fato para poder, né, consolidar. Realmente, eu não conheço só de ouvir falar, sabe? Eu não tô aqui porque os meus pais estão. Eu tô aqui porque eu tive uma experiência com Deus. Eu escolhi estar aqui. Eu quero viver isso com Jesus, sabe? E isso marca um adolescente, e uma vez que ele tem essa decisão, né, ele consegue. É que quando você é crescer. convicto, né? Não tem como Exatamente. virar a sua Tem cabeça. um meu amigo que veio aqui, até que o Wesley vai aparecer onde, Gabriel? Vai aparecer por aqui. O editor odeia vocês. Só fazer um... Que, tipo assim, a gente nasceu junto, a gente foi criado junto e tal. Cara, a gente tem uma época que tava conversando, falei, cara, já parou pra pensar que, tipo assim, que ele tava falando comigo, que Deus usou estratégias pra consolidar a gente na igreja. Aí pô, no meio da música, a gente consumia muito Oficina G3, Fruto Sagrado e tal, consumia muito, e tinha uma liderança ali dos adolescentes, mano, que a gente era, vou falar 24 horas, mas vamos supor, acabava a igreja e tal, a gente ia pra casa dos líderes. Aí ficava junto. Aí tinha essa cultura. Tipo assim, não, o culto é de vocês, todo mundo vai servir. Vai fazer peça, vai fazer comida e tal. Então, tipo assim, a gente acabou vivendo experiências com Cristo ali, que a igreja estava vivendo, só que a gente estava servindo junto. Então, tipo assim, caraca, olha o que tá acontecendo. Pô, isso, cara, eu vejo muito que consolidou minha vida na igreja, tá ligado? E no nosso culto de adolescente também a gente faz isso. Os próprios adolescentes participam do culto deles. A gente começou um quadro nesse ano, ser uma pregadinha. Aí um adolescente tem uma oportunidade de fazer uma devocional de 5 minutos, né? Dar uma palavra ali de 5 minutos, coisa bem rápida. No altar tipo, mesmo. No altar. Maneiro. Pô, isso aí, quando a gente lançou o quadro, eles amaram. Né? Então eles têm 5 minutinhos pra fazer uma devocional ali, uma palavra. A gente chama de pregadinha. Eu jurava que era pegadinha. Não, pra mim era relacionado a algo de pregar, você não sabia que era no Aí é altar. tipo um martelo assim, com uma bíblia, pregando mesmo assim a bíblia, né? E aí a gente faz os convites, né? Sempre adolescentes que estão em célula, né? Que a gente conhece assim a vida, né? Claro. E aí no último culto eu fiz o convite pro menino. Aí ele falou assim, pastor, se você aceita esse desafio, ele falou assim, pastor, eu estava esperando o convite. Pô, muito legal, cara, muito legal. Então assim, de despertar mesmo isso, é também legal. É algo muito, muito importante. Cara, ontem foi muito engraçado também, porque lá também tem isso, mas a gente vai introduzindo em outras coisas, né? Aí teve um menino lá que ele foi fazer pela primeira vez o ofertório. Gente, olha o menino quando desceu, cara. Ele tremia tanto, mas tremia tanto. O cara tremia, ele me deu um abraço que ele não me soltava. Mas ele tremia muito, ele tava muito nervoso. Mas ele foi, se desafiou, ele tava lá. Teve um também que a gente tá incentivando ele há mó tempão. Ele fez a abertura do culto, que é tipo menos de 1 minuto. Mas tá sendo construído no meio dessa cultura, entende? Eu acho que mostra que ele tem importância na casa de Deus. Exato. Porque às vezes o adolescente é tratado como o aborrecente. Que vai pra igreja porque a mãe obriga, acaba o culto e vai embora. E quando você bota o cara pra fazer as coisas no culto dele, explode a cabeça dele e fala, eu tenho que estar aqui. E uma coisa muito importante que serve não só para adolescente, mas para todos nós, né? Ninguém está 100% pronto. Uhum. Ninguém começa pronto. Isso é verdade. E trazendo já para o meu testemunho, eu lembro da primeira vez que eu preguei na igreja. Como é que foi? Eu assim, muito nervoso, gaguejava, ficava andando de um lado pro outro.
Preguei muito Viu? rápido, Gaguejava, Laís. Aí. ó. entendeu? Aí, Paulo. Então você E aí tá você certo vê, aqui. e aí você assiste uma mensagem minha hoje, você assiste a primeira, você vê a evolução. Entendeu? Então, assim, tudo é questão de preparo, de prática. Então, assim, ninguém começa pronto, ninguém nasce pronto. E é isso, é você dar o passo de fé e se arriscar. E aí eu vejo, caramba, poxa, melhorei bastante. Eu gosto muito de um feedback. Eu, tipo assim, sempre quando eu prego, eu assisto a minha mensagem depois, né, no YouTube. Pra eu poder ver onde que eu posso melhorar, onde que eu posso corrigir. E assim eu tenho buscado, sempre me aperfeiçoar. Então, olha, a primeira vez que eu preguei, cara, muito nervoso, tremia, gaguejava. Mas estava me movendo na palavra que eu tinha recebido de Deus. E eu vejo hoje, 4 anos depois, cara, o quanto que eu evoluí. Como líder, como pastor. E é isso, eu sei que eu tenho muita coisa ainda pra melhorar. Mas é de fato você entender, cara, tem um começo. Ninguém começa pronto. Vamos startar e a gente vai buscando e vai buscando crescer à medida que a gente vai se desenvolvendo. É que nem quando antes de começar aqui a gravar, né? Tu perguntou, como é que surgiu a ideia do podcast? Mano, nossos primeiros episódios, santo Eram Deus. tristes. O primeiro foi O triste. primeiro, então... Mas vocês começaram, não começaram? É, Hoje exato. vocês estão aqui, não estão? Isso aí. É E isso. começamos sem nada. A gente dividia esse microfone que a gente ganhou Um só. de um amigo. Na época Eu era não. emprestado. Prestou. É, emprestou. E é isso. Então eu acredito muito nesse, de fato, de você, né, não precisa estar pronto. Porque às vezes, eu preciso estar pronto, 100% pronto. Você nunca vai começar. É isso aí. Você nunca vai startar. Então é a gente trabalhar isso. E uma coisa também importante falando sobre, né, chamado e vocação, contei um pouco da minha história. Mas foi algo que Deus escolheu pra mim. Foi a porção que Deus tem pro Mateus. Uhum. E quando a gente vê isso sobre comparação e identidade, muitas pessoas se veem assim, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. E as pessoas acham que precisam largar tudo e ir para a igreja. Sabe? Só que não é assim que as coisas funcionam. Eu acredito que assim, todos nós temos um chamado, é o chamado da grande comissão, que é de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de batizar pessoas. Mas também tem aquilo que Deus nos chama de maneira específica. Sabe, eu acredito muito nas 7 áreas de influência da sociedade. Então, eu acredito que Deus vai chamar algumas pessoas para o ministério pastoral. Deus vai chamar algumas pessoas para a área de influência da igreja. Mas que Deus também chama pessoas para serem médicos, Uhum. para serem comunicadores, como vocês aqui, para serem pessoas que vão trabalhar na política, pessoas que vão trabalhar na educação, professores. Então, quando a gente fala, às vezes, de chamada, as pessoas olhando a minha história, vendo o meu chamado, o que Deus está fazendo na minha vida, se compara. Poxa, eu preciso largar tudo e ir para um seminário para virar pastor, para eu cumprir o chamado que Deus tem para minha vida. E não é assim. Deus me chamou para a área da igreja, mas Deus chama pessoas para diversas áreas. Então, eu acredito muito que muitas pessoas ainda têm esse entendimento um pouco errado sobre eu tenho um chamado, é a igreja, eu vou largar minha vida para viver no Ministério Integral. Deus chama pessoas para o Ministério Integral, sim. Mas Deus também chama pessoas para as outras áreas. Imagine se todo mundo vivesse dentro da igreja. Sim. Quem ia ser um Exato, médico que ia te verdade. entender? Sim. Quem que ia fazer um microfone para a gente conversar aqui agora? Eu acredito muito nisso, que Deus levanta pessoas. Se de fato a gente quer transformar o mundo, né, ganhar o mundo para Jesus, a gente precisa de cristãos cheios do Espírito Santo em todas as áreas de influência da sociedade. Eu já vi gente sair de um ministério dentro da igreja, às vezes, sei lá, tava servindo na recepção e querer ir pra intercessão porque sentiu naquele momento que Deus estava chamando. Amém, eu acredito, mas às vezes Deus quer usar a pessoa ali na recepção. E aí Pra a pessoa receber tem alguém essa ideia De que intercessão, que é menor, louvor, é é. isso aí. É o espiritual, tem os ministérios espirituais muito, onde você vai ser usado poderosamente, tem os ministérios que você está ali só servindo a igreja. E é interessante isso, porque assim, cara, a gente tem um amigo, o Carlinhos. O cara foi chamado pra recepção. Que Líder de recepção? recepção, e ele sabe fazer aquilo dali, ele sabe executar aquilo dali. E eu, como da intercessão, se eu estiver no lugar dele, eu vou estar totalmente perdido. Eu não vou saber como fazer, eu não vou saber como recepcionar. Então, você entender o seu lugar também. Isso. Porque às vezes você tem que entender que eu posso ser chamado para aquilo dali, mas, cara, se eu fizer o que você faz, eu não vou fazer com a excelência que você faz. Isso aí. Exatamente, é você entender que no reino de Deus, quando falamos sobre a área da igreja, todos nós somos servos. Tão importante quanto quem ministra a palavra e quem está ali na recepção recebendo as pessoas. Só que é claro que existem responsabilidades espirituais diferentes, mas nós estamos ali por um mesmo propósito, Uhum. que é alcançar pessoas, é ver transformação de vidas, né? E eu tenho um jovem lá na nossa igreja,
que ele tinha muito essa dúvida em relação à questão de chamado, de vocação. Ah, bom, tô sentindo que Deus tem um chamado pra minha vida. Eu preciso largar o que eu tô fazendo pra poder ficar na igreja? Não. Uma coisa, o chamado da igreja, né, você ser um voluntário na igreja, o chamado que Deus tem, o ministério que você vai ser na igreja é uma coisa, e a sua vocação, aquilo que você tem como chamado específico é outra coisa. Né? Então, assim, é a gente entender a porção que Deus tem pra gente. Então, eu sirvo na igreja, mas, poxa, Deus me chamou pra área da medicina. Então, eu vou ser o melhor médico pra glória de Deus. Deus me chamou pra área do marketing. Eu vou ser o melhor marqueteiro pra glória de Deus. Vou usar o marketing pra alcançar pessoas. E a gente entender realmente o que Deus tem pra cada um de nós. Existe o chamado geral, mas existe o chamado específico. Né? Eu não preciso, né, abandonar tudo. Antigamente tinha essa visão. Você quer viver o seu chamado, você tem que largar tudo e ser missionário. Só que você pode ser um missionário, exatamente, você pode ser um missionário na sua faculdade, você pode ser um missionário no seu campo de trabalho ali, na sua empresa, no seu salão de beleza, você pode ser um missionário onde você estiver. Missionário não é sobre lugar específico, é sobre ser, né? É sobre o cumprimento da grande comissão. Que você foi chamado para ser pastor, mas você teve que passar por um processo até viver o chamado, né? Sim. E às vezes a pessoa entende que o chamado dela é e ela já quer, que você falou, quer largar tudo da noite pro dia e já começar a fazer. Nem Jesus largou tudo da noite pro dia. Ele teve 30 anos aí, 29 anos de preparo. Exatamente. E isso aí é interessante, né? E trazendo para a comparação que ele falou no começo. As pessoas olham e comparam a vida, o ministério, e às vezes quer viver o que o cara construiu em 30 anos, a pessoa quer viver em 2 anos. Isso aí. Entendeu? Então se compara com o ministério que o cara que tá ali tá trabalhando, né, anos para construir aquilo, chegar, mas porque tem seguidor na internet ou porque tem uma influência na internet, se compara. E muitas vezes a gente quer viver o que a pessoa tá vivendo, mas não tá disposto a pagar o preço que a pessoa pagou. Tem uma igreja que eu gosto muito, que é a igreja da cidade. Legal. José dos Campos. Eu tava vendo, a gente tava até comentando. Eu gosto muito de lá também. Mano, apareceu ontem pra mim um vídeo deles. A igreja construiu um mercado Aí eu vi. solidário, cara. Muito bom. Um mercado. Inclusive eu quero mandar aqui um abraço pro pastor Carlito, pastor Marcos Madaleno também, um abraço. Marcos Madaleno, você conhece? Conheço. O pastor Carlito, ele tava na minha operação. O Gabriel querendo fazer as pontes. Pô, cara, eu gosto muito dele. Ele é muito bom, gosto muito dele também. O trabalho dele é incrível. Não, assim, quando eu fui liderar a juventude, o que eu fiz? Peguei o livro dele e consumi. Ele tem um livro sobre ministério com jovens, né? Então, assim, a nossa igreja, né, a Igreja Batista Luz, ela faz parte da rede Inspire, né, que é a rede de igrejas em parcerias com a Igreja da Cidade. Que maneiro. Então, por exemplo, o pastor Carlito Paz estava na minha ordenação. Ele que pregou no dia da minha ordenação. Então, assim, a gente tem esse contato. Há 2 semanas atrás eu estava lá na Igreja da Cidade, na conferência de liderança. Foi lá, né? Fui lá. Então, assim, a gente tem esse contato, a gente tem essa parceria, assim, de tentar estar perto. Né? A gente aprende muito, a nossa visão como igreja é muito aliado com o que eles pensam também. A igreja então, da cidade, eles pra mim, são hoje surreal. é uma das igrejas referências. Sim, assim. eles são uma benção. Toda a equipe de liderança, né? Pastor Carlito, pastor Fabiano Ribeiro, pastor Marcos Madaleno. Assim, eles são muito visionários. E aí, falando disso, entrando nisso que você tá falando, é isso. E aí, pô, a igreja, beleza, quer começar a fazer esse tipo de obra, mas ela quer o que a igreja da cidade já tem. Só que se for ver a história da igreja da cidade... A história que pra eles chegaram onde chegaram. Pra eles chegaram onde chegaram, existe todo um percurso. Mano, os caras pararam com um carnaval na cidade. Eles têm uma história de anos de respeito da cidade. É a mesma coisa da Lagoinha. Nós fomos pra Belo Horizonte. Não tem um mineiro que não saiba o que é a Lagoinha. Verdade, não tem virou ninguém um ponto turístico que não lá. conheça a Lagoinha. Eu tava aqui no Rio de Janeiro, aí comentei com alguém. Que não conheça as obras da Lagoinha na região. Sim. A gente pegava Uber lá, o cara, pô, a Lagoinha, ela fez isso aqui, por aqui, sei lá o que, tem uma aqui, ali e tal. Cara, Quando eu fui no show do Coldplay, eu tava atrás de uma pessoa, tipo, na verdade tava na frente de um casal com uma criança. Não eram cristãos e nada, mas eles tinham vindo de Minas Gerais, e aí a gente começou a bater um papo. Eu falei com eles, pô, eu fui lá pra Belo Horizonte já. Primeira coisa que eles me perguntaram, você foi na Lagoinha? Eles nem sabiam que era cristão nem nada, porque já é um ponto... Você vê a influência da igreja na cidade. Na cidade, cara. Mas isso é uma construção de 25, 30, 40 exatamente. anos que vai sendo construído. Não dá pra você começar a fazer ontem e já querer resultado hoje. E assim, nessa questão de querer começar
Ontem já queria um resultado hoje. Também vai muito pelo... Muitas pessoas, né? Até em questão de liderança com os jovens, isso eu aprendi, né? Com líderes mais velhos do que eu. Eles pegam Ctrl+C, Ctrl+V. Aham. Só que não funciona. Não A funciona. Como, realidade de uma igreja, as pessoas, Sim. a comunidade é uma. Comunidade. A minha é outra. Então, Sim. eu não posso pegar o Ctrl+C e copiar o método. O que eu Sim. preciso fazer? Aprender os princípios. Sim. Porque uma vez que eu aprendo os princípios, eu consigo adaptar dentro da minha realidade. E isso acho que é o diferencial. Você sentar para aprender com líderes, mas não apenas sobre o método. Sobre o porquê do método. O princípio que está por detrás, que aí você consegue aplicar dentro da sua realidade, o que vai ter um resultado muito mais relevante do que se você pegasse Ctrl+C, Ctrl+V e colasse. Às vezes nem dá certo, né? Nem Você funciona. copia um método, você acaba perdendo gente, perdendo espaço. Você já passou pela situação de ser peitado, assim, por algum liderado, onde você falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o cara tá aqui, assim, eu preciso exercer minha liderança sobre ele, o que eu vou fazer? O que você fez? Então, já passei por isso. Depende muito da ocasião, né? E de como que acontecem as coisas. Mas, por exemplo, recentemente, né, a gente estava numa programação ali e aí o liderado levantou a voz, tipo, mas era pra ter sido desse jeito e tal, não sei o quê. Na hora, sabendo o contexto ali da correria, eu falei assim, não vai dar pra ser feito. Relaxa, calma o coração e faz o que dá pra fazer a partir de agora. Aí depois que acalmou, passou o dia, eu conversei com mais calma. Falei assim, você cometeu um erro aqui. Entendeu? Você levantou a voz, você desrespeitou a liderança. Imprevistos acontecem. Mas o imprevisto não pode te dar razão para você alterar a voz com a sua liderança, seja ela quem for. Se não fosse comigo, com uma outra pessoa. Então, assim, a gente vai muito do momento, mas eu acho que é de extrema importância corrigir. Porque uma vez que você não corrige, vai acontecer outras vezes. Então, acho que é você encontrar o ponto de equilíbrio entre... E aí vai muito do líder. Tá bom. Por que essa pessoa reagiu dessa forma? É o natural dela? Não. Se ela estourou dessa forma, aconteceu alguma coisa no dia dela. Você está passando por um problema em casa, na família e tal, não sei o quê. Aí você saber lidar com aquela situação ali no momento e também depois para saber a origem do porquê que aconteceu aquilo. Também, tipo assim, é deixar claro que você pode trazer, a pessoa pode trazer a ideia, ou então, tipo assim, poxa, A não opinião. a opinião, mas não da forma, tipo assim, vai querer, tipo, pô, você não sabe de nada, tipo assim, tá errado, tal, na frente de todo mundo, né? Tipo assim, pô, entender Saber o contexto falar, da fala, né? Sim, eu acho muito importante, assim, pro líder ouvir os liderados, sabe? De você ter esse feedback, até mesmo, por exemplo, da equipe de liderança, você que lidera uma equipe de liderança, você ter ali a opinião da galera sobre o que vocês vão fazer e tal, mas sempre você tendo ali as pessoas sabendo que você é o líder e que você recebe a ideia, mas se vai ser feito, você vai decidir depois ali em conjunto com a galera, não, acho que essa ideia é boa, mas não é pra fazer agora, ou essa ideia aqui é muito boa, vamos fazer. Ou essa ideia aqui a gente pode melhorar e aperfeiçoar nisso. Eu acho que é muito bom esse tempo de mesa com a equipe de liderança para você colher feedback, colher ideias, até mesmo para planejamentos estratégicos. Mas também, assim, é você saber se posicionar na hora certa. E aí vai do equilíbrio, de você saber a hora de ouvir e saber a hora de se posicionar. Eu quero tirar uma dúvida, na verdade é uma curiosidade, que a gente já recebeu alguns pastores aqui, eu nunca perguntei, depois eu fico pensando sobre isso. Como que é o gabinete pro pastor? Porque gabinete tem um tabu, né? Entrei no gabinete, fiz besteira, tô sendo corrigida. Ou então é pra resolver alguma coisa séria. É esse tabu todo mesmo? Como é que é aconselhar em gabinete? Porque eu acho que as pessoas também botam um peso. Se eu chamar pastor, preciso conversar aqui num canto, depois do culto. Eu não, preciso marcar um gabinete. Até meme, né, cara? É. Ele já fala pro cara ir pro gabinete. Não, às vezes o pastor O liga. que você fez de errado? Essa semana o pastor me ligou, eu já mandei pra eles mensagem no grupo. Gente, o que eu fiz de errado? O pastor tá me ligando. Então, assim, e não era nada. Eu acho que ele ligou por engano. Ele nem queria falar comigo. Então, acho que existe esse tabu, existe, né? Porque antigamente, eu acho que mais antigamente, né? Quando você era chamado no gabinete era porque você tinha feito alguma coisa errada. E aí veio Construindo veio construindo essa, como é que eu posso dizer? Essa frase, né? Veio construindo essa mentalidade. Chamou no gabinete e fez alguma coisa errada. Mas eu acredito que o tempo ali no gabinete é mais depende muito da ocasião, né? Assim, não tem uma regra. Pelo menos assim, da maneira como eu faço.
Tem algumas pessoas que eu chamo no gabinete que às vezes a gente vai realmente precisar corrigir, ou de alguma coisa que a gente ficou sabendo que tá acontecendo, que a gente precisa ouvir da pessoa, né, pra saber como ajudar, como corrigir. Mas tem gabinetes que eu chamo a pessoa porque eu quero ter um tempo de qualidade, né, de saber ouvir, né? Por exemplo, como é que tá a sua vida? Às vezes a gente, na correria do dia a dia da igreja, na responsabilidade de escala e tal, mas vamos parar pra gente sentar, pra gente conversar. Como é que tá a sua vida? Sabe, como que estão as coisas? Como é que tá essas áreas da sua vida? Da gente conversar mesmo, ter um diálogo. Mas tem outras ocasiões que a gente chama mesmo pra correção, né? Tipo assim, de algumas coisas que a gente ficou sabendo, a gente quer ouvir da pessoa. Ou também, às vezes, a pessoa tá chegando na igreja, a gente quer ter esse primeiro contato, que a pessoa, poxa, eu quero servir no Ministério de Louvor. Você tem que conversar com a pessoa, entender como é que tá a vida dela. Eu também gosto muito de marcar cafés. Então, às vezes, eu tiro do gabinete e a gente vai tomar café em algum lugar. Sabe? Fazer algo... Exatamente, fazer algo mais, entre aspas, informal para deixar a pessoa mais à vontade, justamente por esse... Né, por essa ideia de gabinete é castigo. Poxa, o gabinete a pessoa já chega lá com todas as armaduras. Não vou falar da minha vida, não vou fazer isso, aquilo. Às vezes quando você tá num café, você tá trocando uma ideia. Você vai... gabinete não fiz. Não, eu lembro a primeira vez que Vai eu fiz perguntando. gabinete, o pastor me chamou. Eu tava passando mal na salinha de espera, me tremendo, Você colocar um pouco de água pra mim. buscando, acessando todas as minhas gavetas pra tentar lembrar o que eu tinha feito de errado. E o pastor falou, quando eu entrei, o pastor falou, filha, eu só te chamei aqui porque eu queria te conhecer melhor. Você já tá aqui com a gente há um tempo, serve, ativa na igreja, Isso. então queria saber quem é você. Aí foi assim, eu até relaxei na cadeira e falei, caraca, eu tava morrendo de medo. Isso. Mas foi realmente construído esse tabu, né? Pra gente ter esse tempo de qualidade, porque às vezes, assim, na correria ali do culto em si, por exemplo, do culto de jovens, aí tem a escala, tem um horário pra começar, e aquela correria a gente não consegue parar e sentar. Aí vai pro pós-culto, mas a gente não consegue parar e conversar pessoalmente com a pessoa. Pós-culto é uma outra vibe também, Exatamente. Então, assim, a gente realmente tem um tempo de qualidade pra, poxa, deixa eu ouvir seu coração, o que Deus tá falando com você hoje? Sabe, quais têm sido as lutas que você tem enfrentado? O que eu posso te ajudar? Aonde que eu posso te aconselhar? O que eu posso te incentivar? Ou às vezes, por exemplo, algo que Deus te mostra sobre aquela pessoa que aquela pessoa mesmo nem ela viu. Então, às vezes, você chama ela pra despertar algo nela. Enfim, não existe uma regra pro gabinete. É muito daquilo que Deus tem pra fazer no momento, né? Você já foi muito ignorado, assim, por mensagem? Porque eu ignorava muito meu líder de célula. Muito. Coitado. Eu falei com ele outro dia. Aí, depois que eu virei líder de célula, eu percebo... Eu mando mensagem para as pessoas não me respondem, com medo de eu pedir alguma coisa, de eu reclamar de alguma coisa. Você já passou por isso? Já, eu acho que é normal. Grupo de WhatsApp. Eu passei por isso essa semana. Olha como as coisas já mudam. A Laís me mandou mensagem e falou assim, preciso te ligar, quero te ligar. Olha lá, tá vendo? E é meu amigo. Eu falei, pronto, eu fiz uma merda, uma coisa absurda. Eu errei alguma coisa. Aí eu já fui atrás, ver se tinha algum print, alguma mensagem. E é isso, eu acho que assim, tem muito do dia a dia, assim, das pessoas, né, da correria e tal. Mas eu acho que eu já fui ignorado. Aconteceu até semana passada. Eu tinha uma conversa marcada com um jovem que tá chegando na igreja. Aí no dia ele desmarcou assim, né? Era na segunda. Ele desmarcou e tal, teve imprevisto. Eu disse, vamos marcar na quarta-feira então. 6 horas. Eu tava esperando ele. Mandei mensagem de tarde pra confirmar. Tá tudo certo às 18 horas? Não respondeu. Deu 18 horas e ele não apareceu. Aí eu falei assim, Aí ontem eu peguei ele, ontem eu encontrei ele e falei assim, e aí? Fiquei te esperando você me responder, o que aconteceu? Pô, pastor, aconteceu isso, aqui, não sei o que. Enfim, mas acontece de às vezes a gente ser ignorado no WhatsApp. Às vezes a pessoa demorar muito pra responder, tipo assim, vou demorar pra responder pra ele não me pedir nada agora. Ele arruma alguém na frente. Mas assim, eu acho que mais do que no individual é grupo. Então assim, muitas vezes Ninguém quando eu tenho fala algum nada, recado né? importante, eu mando no privado. Tipo assim, eu tenho um grupo, mas eu mando no grupo e no privado. Nossa, eu senti isso. Meu Mando grupo mensagem. Mando mensagem no grupo da célula. Antigamente eu falava, as pessoas, não, isso aqui, ficava trocando lá no grupo, mando agora. Só assim, como é que é o barulho do vento, Paulo? Ninguém responde. Ai, meu Deus. A gente lá na igreja, a gente tem uma palavra-chave, que é filho. Quando algum líder ou pastor
manda mensagem filho, aí você Aí já sabe desmaia. que é ruim. A pressão já... Não, A pressão cai. A Laís Lida eu já conheço. A Laís, amiga, ela manda Paulo, só fala... Quando manda Paulo, eu falei, já vai pedir. Paulo já foi, fala, o que tu quer? Vai, pede. Ai, Mas é isso, eu acho que quando você constrói um relacionamento legal com a sua liderança, você tem essa intimidade de saber, tipo, poxa, é algo mais de emergência ou algo que é mais tranquilo, de boa. Você vai tendo esse feeling, né? Ai, é isso, gente. Caraca. Eu tenho uma dúvida também com Ué. pregador. Do nada. Calma aí, pregação. Achei que eu fosse... Sim, se já quando você tá pregando assim na igreja, alguém andou, levantou, assim, tu se perdeu na mensagem, tipo assim, o que eu tava Ele tá falando? falando por experiência. Quando tu passou aqui naquela hora, mano, a minha mente, eu me perdi, mano. Até eu voltar. Então, nunca aconteceu isso comigo porque eu sempre vou bem concentrado. Tipo assim. Mas você tem algum gatilho, alguma coisa tipo pra... Porque lá na igreja a gente tem a vantagem de que a igreja é escura e as luzes ficam apagadas. Então eu uso essa estratégia. A gente tinha um pregador que a gente conhecia, o Bruno Alves, né? Que ele não olhava pra ninguém pregando. Então, assim, no começo, por eu estar vencendo a minha timidez, eu usava essa técnica. Eu não olhava no rosto das pessoas. Assim, eu olhava em pontos que eu olhava pra você e olhava pra vocês dois, assim, Saquei. entendeu? Eu olhava pra vocês dois, mas eu não fixava meus olhos no seu olho. É algo que eu tô trabalhando ainda pra, tipo assim, desaprender isso, né? E de conseguir pregar e olhando no seu olho e interagir mais com as pessoas. Mas eu usava muito essa técnica de eu pregava, tava concentrado, eu olhava assim pra vocês dois ao mesmo tempo, mas não olhava no seu Eu olho. tinha pessoas específicas, amigos. Se eu ia pregar, Pô, amigo eu não falava, dá. eu Amigo não dá. pra mim era tranquilo. Falava, cara, hoje você vai sentar lá na frente, porque eu vou pregar. E eu só olhava pra aquele grupo de amigos você já tinha estavam ali, combinado. que eu já tinha combinado, que já tava tudo certo. É que eu vi um vídeo no Worship Fails que é. O pastor tá pregando, aí aconteceu uma parada assim atrás dele, assim, ele olha assim, ele ri e tal, quando ele vai voltar, ele, gente, o que eu tava falando? Aí ele ficou um tempo, cara, eu esqueci. Mas pode acontecer de, tipo, na hora a palavra Fugir. fugir, igual geralmente, às vezes, eu dou sempre uma dinâmica na mensagem, às vezes eu faço uma brincadeira, quebro assim um gelo, né, alguma piada, enfim. E aí você tem que voltar no raciocínio, não, vamos seguir daqui. Às vezes pode sumir, mas é você saber lidar ali muito com o momento, mas é bem de boa. Graças a Deus eu não passo por isso não, de me perder. Geralmente quem tem TDAH que deve passar um pouquinho mais O disso. Gabriel passou aqui, mano, o que ele tá falando? Eu não entender o que ele tá Tinha alguém falando. chamando aqui. É isso. Pastor, muito obrigada pela Gente, sua eu que agradeço, presença desculpa aí aqui. qualquer coisa, a gente Não, falou imagina, nada, foi não, incrível. mas foram quanto tempo, Paulo? O Paulo Sim, mano, uma hora controla a e meia, eu acho. minutagem. Mas assim, foi um prazer poder estar aqui, poder ter esse bate-papo com vocês. Espero ter respondido todas as perguntas. Duas? Ué, que horas são, gente? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida pra vocês, Não, nenhuma a dúvida minha aí pra dúvida galera do gabinete, A minha enfim, também. foi que assiste sanada. também. Eu também não ficou nenhuma dúvida. foi Agora quando vai incrível. mandar mensagem pra filho, sei lá o que. Agora, eu lembrei Virar. disso que depois pode dar problema pra mim. Eles não vão, infelizmente, comer o pavê, mas agora eu tô trabalhando com adolescente, tem que honrar. Monique, Gustavo, Renato, muito verdade. obrigado pelo pavê que eu ainda não... Eles não vão comer porque ainda não chegou. Então Não, dá eu pra vou comer. comer. Não, ué. eu já ia fazer essa pergunta, eu quero saber se a gente vai ter acesso a isso pra ele ver. ainda Eu vou não comer, chegou. eu vou comer em algum momento. Terça-feira a Deus gente se é- encontra, Deus é amanhã a tão gente bom. se encontra. Que ela ia levar ontem pro culto, ela esqueceu de levar. Deus é bom, olha só. Senhor, Olha só como é que é o egoísmo guarda do os ser humano. seus. Não, mas Deus é Deus guarda de os multiplicação, você sabe. É isso aí, é Compartilhar, isso aí. multiplica. Ela vai levar quando? Vocês vão ficar no pavê. Ela vai levar quando? Comprei um saco de birnaga, olha quanto tem birnaga aqui. É isso aí. É isso aí, gente. Quer deixar algum recado ou pra sua juventude, pra alguém? Mandar um Gente, beijo, um abraço. Eu não falei aqui no começo, mas eu faço parte da Igreja Batista Luz, aqui em Nova Iguaçu, Nossos também lá. vizinhos. Lidera a juventude, né, que é o Resplandeça, então, se você quiser acompanhar nossa juventude nas redes sociais. Resplandeca BR, o arroba. Vocês vão ter algum tipo de evento agora, não vai? Isso, mês Conferência? que vem a gente tem a nossa conferência, né, que é o Resplandeça Day. São 3 sessões, é um dia só, no sábado, dia 15 de julho. Inclusive, as inscrições já estão com 90% preenchidas, então vocês correm para se inscrever. São 3 sessões no sábado. Vai estar com a gente uma galera top lá, depois você pesquisa mais, resplandeça.com.br, você consegue ver todas as nossas informações. E vai ser um prazer um dia vocês fizerem uma visita, poder receber vocês e auxiliar naquilo que a gente
puder auxiliar Deixa vocês. tranquilo que o nosso editor vai colocar na descrição do grupo. A gente pode Aí, deixar, vai né? o aparecer link. aqui, As vai aparecer informações. aqui. Posso deixar o link da inscrição também, se quiser. Só Ah, show de passar. bola. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, @Matheus Rodrigues Faz seu SR, jabá aí, ó. tá bom? A gente posta de vez SR, em quando. senhor. Sabe o porquê do SR? Não. Vou explicar pra vocês. Eu tinha um Instagram antigo, e aí eu excluí ele, e aí eu comecei em um do zero, e aí eu tava com dificuldade de arroba, de conseguir um nome legal, assim, que fosse fácil. Aham. E aí o SR foi porque eu dobrei o S do final de Rodrigues, botei mais um S e o R de Rodrigues, aí ficou SR. Aí depois eu, caramba, senhor, SR de senhor. Eu falei assim, vai ficar isso. E é fácil, @Matheus Rodrigues, THSR. Todo mundo consegue achar Quem nunca fácil. passou pela dificuldade do arroba É isso aí. Não era É Rorô, isso. mano. É. Era Rorô. Paulo Rodrigues Rorô. Gente, muito obrigada a quem chegou até aqui. Não se esqueçam de novo, hein? Se inscreva no canal, É isso, gente. Se inscreva no compartilha, canal aí. comenta. Fala aqui, se vocês quiserem que o Matheus volte, fala aí, eu quero parte 2. Que a gente Isso, traz tiver com outros certeza. assuntos. Fala E vai sobre ser o que um você prazer. quer ver também. E é isso. É nóis, Até galera. a próxima. Até a Beijo, próxima. gente. Valeu, gente. Tchau. Com Deus. Deus, tchau, tchau.